Fala galera do Impacto, seja bem-vindo ao mais um Impacto Cash, que a gente está começando. E nesse dia, né, não sei aí qual horário também você tá assistindo esse Impacto Cash, a gente tá com um convidado muito especial, na verdade bem conhecido da nossa comunidade, da nossa igreja, também já participou de vários eventos do Impacto. E hoje a gente vai estar conversando um pouco mais profundo, talvez você conheça ele aí de algum papo reto ou de algum evento dentro da nossa igreja. Mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da história dele e o como Deus tem... ele tem sido usado através da profissão dele também para poder fazer a diferença na sociedade, levando Cristo na sua profissão. A gente está aqui com o Estevão. Estevão, um amigo também já de muito tempo, né, Estevão? A gente já estava aqui em off conversando aqui algumas coisas. Já foi para estádio junto, enfim, mas a gente vai conversando. Estevão, seja bem-vindo ao Impacto Cash. Fala um pouquinho aí sobre você, rapidamente, o que você faz, e aí depois a gente vai trocando ideia. Sim, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para o pessoal aí que, com relação a, que vai estar vendo aí essa gravação aí mais pra frente aí. Meu nome é Estevão Quintanilha. Na verdade, o nome é muito comprido, né, então por isso eu prefiro deixar como Estevão Quintanilha. E foi algo assim, que até com relação à profissão, né, nos trouxe assim uma questão de identidade legal, né? Estou hoje com 46 anos de idade, né? Conforme você falou, a gente já se conhece, o pessoal aí que já viu a gente no Papo Reto, na igreja, o pessoal também que já viu a gente aí no consultório. Enfim, hoje eu sou psicólogo, atuo na área da psicologia fazem 3 anos, e nesse momento mais com a questão da clínica, né, mas também tem experiência em hospitais psiquiátricos, né, os de renome aqui, mas na região, que são referência para a área da psiquiatria, onde me trouxe também um outro quê, mas com relação ao olhar na área da psicologia, e onde nós tivemos a oportunidade de fazer amigos, enfim, questão de network, e crescemos muito aí com relação a esse olhar a mais para o ser, né? Sim. O ser como pessoa e também o cristão em si, né? Legal. E até você falou aí, já comentou a sua idade, né? Tem gente que não gosta, né, dessa questão da idade. A gente pode até falar o que tem a ver essa psicologia, a pessoa às vezes não querer falar a idade. Mas pra mim, você é Estevão, você é psicólogo desde que eu te conheço. Embora faz, né, 3 anos que você tá atuando, né? Sim. Porque a profissão meio que vai fazendo parte da gente, né? Um negócio bem interessante isso. Só que teve muito Estevão antes de ser psicólogo, né? Sem dúvida. Nossa, o Estevão deu trabalho pro Deu Estevão. trabalho, né? Estevão deu trabalho pro Estevão. É óbvio, o psicólogo já... A gente nasce. Já sabe onde tá o BO, né? A gente só se identifica depois, né? E com certeza, né? Eu costumo brincar com a turma que nós usamos do veneno pro antídoto. Né? Por ter colocado o pé em diversas áreas. Adolescência, né? A infância, enfim. Conflitos, traumas, incompletudes. Então, todas essas questões que a gente vem carregando ao longo dos anos aí, é óbvio. As pessoas perguntam, psicólogo faz terapia? Sim, psicólogo faz terapia, psicólogo tem supervisão. Psicólogo precisa desse alívio, psicólogo precisa estudar, porque assim, as coisas mudam e mudam muito rápido, e é questão de a gente precisa estar se familiarizando, precisa estar se atualizando muito com as questões para poder lidar mais com as demandas, porque as demandas elas não são as mesmas, né? Sim. Todo A sociedade único, muda a sociedade também. muda, né? A cobrança é outra, os tempos são outros. Apesar de muitas questões elas serem já aí desde os primórdios, porém nós precisamos ir nos adaptando conforme o mundo jaz maligno, né? Então a gente também precisa estar sempre atento e nos adequando aí para poder atender as demandas, porque assim, por exemplo, até por ter trabalhado em hospital psiquiátrico, né? Unidades de urgência e emergência, então assim, eu não escolho o nicho, esse é o paciente que me escolhe, né? Com relação a essas questões. Hoje, por exemplo, eu resolvi fazer do meu consultório um lugar de urgência e emergência. Leva para tal lugar, chama o SAMU, faz isso, faz aquilo. Leva para lá primeiro. Eu falei, você já ouviu a pessoa? Sim. O que tá se passando? É uma questão... Tudo bem, existem questões de ideação suicida e tal. As pessoas se colocam em risco com relação à sua integridade física, tá em surto, precisa conter uma situação ou outra. Nesses casos, teoricamente, vai pro hospital. Quando é suicídio, alguma coisa assim. A questão é recomendável, né? Diante de não saber e tal, mas existem pessoas que, por exemplo, demonstram o padrão, e a gente pode estar fazendo essa acolhida,
essa escuta assertiva, mas com relação ao alívio, né? Muitas pessoas, elas precisam ser ouvidas, né? Talvez a gente auxiliar num consultório com que a pessoa consiga ter uma outra perspectiva Sim, com sim. relação à pressão, à sociedade, com relação à própria família, às vezes, por não ter habilidade, é óbvio, para lidar com essa situação. Então, existem estereotipos, Uhum. os rótulos, enfim. E quando a gente já tem uma certa, apesar dos poucos anos, mas uma certa bagagem, mas nessa área, então a gente costuma ter um outro olhar, auxiliar com que a pessoa venha a ter uma amplitude, um Aham. alívio, ou um amparo que seja, Sim, né, diante dessas perfeito. questões. É, falando um pouquinho, voltando um pouco antes da gente entrar, né? É, obviamente você não quis ser psicólogo desde criança, né? Às vezes a gente até recentemente conversou com um biólogo e é raro você achar uma pessoa que quer ser biólogo desde criança. Eu só conheci o Eric que a gente conversou aqui. Obviamente, no seu caso, né? Você não queria ser psicólogo desde novo, né? O que você pensava lá quando o Estevão era mais novo? O que você queria ser profissionalmente? Qual que eram as suas expectativas? De verdade, assim, eu Jogador de nunca. futebol. Exatamente, exatamente. A A época era gente. boa, né? Sim, e até a gente conversava em off aqui. O meu pai foi jogador de futebol, minha família, o meu tio, enfim. E essa atmosfera de vestiário, de arquibancada, né? Essa questão do pulsar. Pô, é algo assim que. a- Talvez uma das nossas primeiras brincadeiras na infância, Sim. né? É óbvio que era ser Tá jogador de mudando, futebol. mas era É, muito, né? sim, hoje a gente vê a questão da tecnologia, né? Muito Muda muita forte, né? coisa. Mas, assim, sempre foi o futebol até determinado ali a Uhum. adolescência, a juventude. Acabei indo para a indústria. Trabalhei há 26 anos dentro de indústria, né? Uhum. Algumas multinacionais aqui da região, sonho de consumo de muitas pessoas aqui, principalmente da cidade de São José, Sim, sim. né? O Juarez Soares, ele falava assim na televisão que São José é uma cidade que ela fabricava desde parafuso a avião. Hoje vai mais além. Uhum. Talvez desde questões micros Sim. até foguete e por aí vai. E tá sendo piloto na questão tecnológica agora. Que o mundo tá Exatamente, mudando, né? né? É uma cidade inteligente, né? Uhum. Sim. E aí até parabenizar aí a questão das pessoas que estão à frente Perfeito. desse trabalho aí. É um trabalho muito importante. E, enfim, mas o meu sonho era ser jogador de futebol, né? Depois eu entrei, fui para a indústria com 18 anos de idade. Fiz um curso na época de processamento de dados que Nossa. foi engolido, mas com relação à informática industrial Uhum. que veio depois. Nunca atuei nessa área. E depois eu fui ser. Trabalhei durante 15 anos, aí eu já, de uma maneira bem rápida aí, para resumir. Cheguei a trabalhar como técnico em segurança do Uhum. trabalho, na área da prevenção, também dentro Que é de. uma área boa também, né? Muito Excelente, boa, né? excelente. Eu brinco, né? E até os técnicos de segurança que vão estar vendo aí, né? Uhum. E não se assustem aqueles que estão em formação, mas os que já atuam vão entender o que eu vou dizer, que eu costumo dizer que para o técnico em segurança do trabalho, a fronteira entre o céu e o inferno é um passo só, Uhum. né? É Sim. um passo só. Uma Então, coisinha mudou tudo. exatamente. E é onde a gente tem que ter essa habilidade, né? Uhum. Esse domínio mais da Uhum. profissão para ter assertividade e poder suprir a necessidade ali Acidente do. sempre acontece, né? Exatamente. A Mas gente você trabalha ter para a que não. tranquilidade que fez tudo que poderia fazer, que é a grande questão, né? É nessa hora que a gente vê, né? Que a gente Aham. separa muitas vezes a questão do profissional ali, do menino, né? Aham. E assim, portas se abriram nessa área, né? Eu posso dizer assim que eu consegui prosperar nessa área de uma certa forma que até não sei se posso falar o nome das indústrias Pode, aqui ou pode, não, pode, pode. né? Trabalhava na Embraer e ali a gente sempre tem a questão desse desenvolvimento pessoal, né? Dentro Uhum. da empresa. E assim, eu até agradeço o pessoal da Embraer, que foram ali os meus gestores, Uhum. que a gente até brincava, eu falo, a Embraer é a empresa que melhor prepara o funcionário para o Ela mercado de investe trabalho. mesmo, né? Investe de uma maneira que, tipo assim, cara, para mim tá tudo bem. Se alguém Uhum. chegar e, Sim. desde que, né, e é óbvio que existe concorrência, esse lance todo, mas abre um leque para diversas Sim. áreas, né? E assim, Uhum. para mim não foi diferente essa questão dessa gestão de pessoas, gerenciamento de conflitos, né? Como Já foi começou. começando lá, então. Você nem tava Exatamente. percebendo. Eu não tinha um entendimento, Aham. mas que estava sendo condicionado. Uhum. Eu tive uma gestora que ela falava assim para mim, cara, fazia trabalho na igreja, de trabalho social, trabalho de ruas e tal.
ela falava assim, cara, você cuida de muitas pessoas, você não cuida de você mesmo, cara. Você trabalha e investe na vida de muitas pessoas, só não investe na sua vida. Abrindo um parênteses, até aí você não. A gente nem acabou falando, você não era convertido. Era início da minha conversão. Já era A início, já. Embraer era início da minha conversão. Uhum. Era recém-convertido, eu comecei a frequentar a igreja, enfim, inúmeras questões Uhum. no ano de 2007 para 2008. Uhum. A Embraer veio na minha vida no ano de 2008, até foi algo assim que Deus já falava muito na minha vida e mostrava tal, essa questão. Eu trabalhava numa empresa terceira lá dentro e assim, ela falava assim, cara, Deus falava, você vai ter que mudar muita coisa, tem isso, isso e isso. Não tinha entendimento, mas assim, hoje a gente sabe que era o Espírito Santo trabalhando Sim. e lidando, mas com relação a essa conversão. Mas ali, indo um pouquinho para frente para depois voltar no período da conversão, ali dentro da Embraer, nessa questão de investir, a pessoa falava assim, cara, tudo bem, para a empresa investir em você financeiramente, né, aumento, né, cargo, salário, esse lance todo, você tem que investir em você. Também. Você tem que acreditar. Eu falava assim, inglês, algo técnico e tal. Não, é a nível superior. Chega uma hora que é superior. Você bateu no teto, tem que ser nível superior. Tá, eu falei, tá, cara, nível superior, pô, eu nunca sonhei em fazer faculdade. Tô tão... Tá confortável para mim na área técnica, zona de conforto, tá, um salário excelente, uma empresa boa. Sim. Pô, eu cheguei aonde toda pessoa que entra numa escola técnica sonha em chegar, eu cheguei, enfim. Mas eu encarei o desafio e falei, tá, beleza. Confesso que foi muito mais pelo financeiro do que algo assim, uma ambição, um sonho, mas com relação a um curso superior. Isso até eu evitava porque foi assim, foram cobranças, isso acabou gerando desconforto, tal, questões que eu passei com relação a isso, dificuldade de aprendizado, enfim. Resolvi não mexer mais com isso. Falei, tá bom aqui, vou me aprimorando, aparando as arestas e vamos levando. E crescendo aqui dentro desse contexto técnico. Aí eu falava pra pessoa, pô, fazer faculdade, cara, eu nem tenho em mente o que eu vou fazer e tal. E é tipo assim, Embraer, tecnologia, engenharia. O rio corre pro mar. A pessoa falou, por que não ser um engenheiro? Eu falei, pô, engenheiro, mas engenheiro de segurança, só tem um aqui, é só você hoje. E competição, a equipe, tem mais gente fazendo. Falou, você pode ser a engenharia da produção, você pode ser um supervisor, você pode ser qualquer coisa dentro da empresa voltado que exige essa questão de ter um nível superior. Falei, tá, beleza. Encarei o desafio, fui fazer engenharia. Fazer engenharia da produção. Cara, ralei ali, foram gerados... Ficou quanto tempo? Um ano, cheguei no segundo ano. Cheguei no segundo ano, ali gerou trauma. Nossa, gerou imagino. incompletude. Sombra do inconsciente, são termos que eu utilizo muito em consultório. Pessoal que, somente os pacientes aí vão se identificar com essas falas. Cara, as duras penas, e indo, e saindo, e trabalhando das 6 da manhã, às quase 4 horas, indo para casa, indo para a faculdade, por vezes fazer horário administrativo direto para a faculdade. Comecei a entender aquele lance de comer coxinha, de jantar só quando chegar tarde, por vezes não ter o dinheiro para pagar a gasolina, ia de ônibus, depois pegar ônibus para voltar, com 2 filhos e tal. E isso eu já estava com... creio eu que 37 para 38 anos. 36, 30... Isso mesmo. 37 para 38. E beleza, encarei o desafio e fui. Primeiro ano ali, as duras penas na área da engenharia, aquele sufoco dentro de cálculo, e aquilo outro e tal. Fui levando. Mas só que aquilo foi gerando um desconforto muito grande e eu fui me entristecendo ali. Não pelo curso, pela dificuldade que eu tinha, tal. E talvez já começou a bater aquele sentimento, cara, não é isso que eu quero. Poxa, eu nunca tive grana para fazer uma faculdade, agora que tô tendo a oportunidade, vou investir em algo que, sabe, enfim. Beleza, falei, mas vamos lá, e passou o primeiro ano, falei, chegou o segundo ano, falta 4. Só que aí, cara, é até engraçado, e eu falo pra galera assim, até quando eu tô trabalhando, principalmente com jovens dentro do consultório, falo assim, cara, beleza, cheguei no segundo ano. Quando eu descobri que depois do cálculo 1 existe o cálculo 2, eu falei, cara, mano... É engraçado que nós dois aqui odeia a Thaís aqui que ama. Tô vendo ele se divertindo com isso. Mas assim, eu falei, cara, depois que... Cara, existe o... E foi assim, mano, como assim tem um cálculo 2? Nossa, eu falei, não, esse aqui é um pesadelo, cara. Para, mano, chama o SAMU, cara. Para tudo. Eu falei, não. E assim, no primeiro semestre,
Teve um camarada, a gente tinha o nosso grupo, né? Que a gente fazia trabalho e tal, isso, aquilo. Aí teve um camarada, que hoje ele é psicólogo também, Fernando, um abraço pra você, Fernando. E aí ele foi e falou assim, no primeiro semestre ele falou, tô indo pra psicologia. E assim, já quase que psicótico. Eu falei, não, ele tá zoando, né, cara? Que não sei o quê. E o Porque Fernando é muito sumiu. água e vinho, né, cara? Não tem relação nenhuma. E assim, eu falei, tá de sacanagem, né? Mas o Fernando sumiu da sala. E depois a gente viu ele né, desculpa, tá usando. Nem vou falar o sobrenome, só vou deixar Fernando, porque Fernando por aí existem vários. Mas assim, daqui a pouco a gente viu ele na psicologia. Aí eu olhei assim e falei, pô, queria ter a coragem que esse cara teve. Até nisso eu tinha um bloqueio, cara. Até nisso eu tinha um bloqueio. Pô, será? Eu vou, não vou? E tipo assim, e já comecei a olhar com outros olhos. Por que não vivenciar aquilo que eu quero, que eu gosto? Mas até então fazia um trabalho só social. Ir em clínica de recuperação, levar uma palavra de força, fé e esperança. Tinha um contato com a galera, mas com os adictos, né? Enfim. Mas assim, o coração pulsava e batia mais forte para essa área. E até então, e assim, e eu fiz tudo escondido de todo mundo. Sabe, eu lembro que eu tava numa empresa, na área da segurança do trabalho ainda, eu tinha saído da Embraer, tava prestando serviço mais para uma construtora, e no ano de 2015, se não me falha a memória, isso próximo ali dos 37 para 38, 2015 para 16, foi em 2015, eu cheguei nessa empresa, e eu falei, cara, eu vou mudar para psicologia. E mudei, não falei nada para ninguém. Falei nada pra ninguém. É o meu sonho. Se tornou um sonho até então, porque eu comecei... Quando eu peguei o primeiro livro e ver o que cuidar... Porque até então, psicologia eu conhecia de levar os meus filhos, de ter a questão do trabalho, contato com um ou com o outro, mas muito raso. Nunca tinha Freud, Lacan, Ironbeck, e cara, meu, o que é isso? E sempre... Aí eu me perguntava, pô, cara, 5 anos, nossa, e mudei. Eu tava lá no Mato Grosso do Sul fazendo um trabalho. A Salete tava limpando a casa lá. E falando no telefone, a gente se falava à noite. Eu fiquei 15 dias no Mato Grosso do Sul, isso no ano de 2015. Ela falou pra mim, escuta, eu tava limpando tuas coisas aqui e achei algo aqui da psicologia, com teu nome, mudança de curso, tal, isso aqui. Eu falei, Salete, quando eu chegar a gente conversa. Sabe? E assim, e a Salete é uma pessoa que sempre me valorizou muito. Sempre comprou as minhas loucuras, as minhas ideias, até nas mudanças de trabalho e tal. Decidida, é uma mulher de fé mesmo com relação a isso. Isso é um ponto que faz diferença na vida de um homem, né? Muito. Não é porque a Thaís tá aqui, né? Fazendo aqui a parte técnica pra gente. Mas as minhas loucuras também eu só fiz porque, mesmo que em alguns momentos talvez ela não... No fundo você percebe que não tá entendendo muito, mas não, se você tá indo, se é o cabeça, acredito que Deus tá com você, então vai. E essas foram as palavras. Né, cara? Acho que desde quando eu saí ali da primeira empresa ali, da General Motors, em 2006, que eu fui para a área da segurança do trabalho, que eu fui começar nas empreiteiras, foi assim, eu me recordo como se fosse agora a Salete falando, cara, nós estamos dentro do mesmo barco, eu confio naquele quem é o comandante desse barco, eu sei que você vem se capacitando, vem se preparando, não tem um porquê não vivenciar isso, então nós estamos juntos e eu creio que vai dar certo, né? E vem dando certo, vem dando certo. Na área da psicologia, por exemplo, eu comecei sublocando uma sala, e a Salete sempre falava para mim, cara, você tem que ter a tua marca, você tem que ter o teu logo, o seu logo, você tem que ter a sua identidade visual, você tem que ter o seu nome, você tem que ter um lugar de destaque, e, enfim, você tem que trabalhar mais nas redes sociais, e você tem. E aqui eu falei, pô, caramba, cara, parece que ela já tá na psicologia ou trabalhando com isso há muito tempo. Salete hoje é minha arquiteta, hoje é ela que prepara a sala, o que muda, isso aqui vai agradar nisso e nisso, tal. Questão de gerar os estímulos. Também, Uou, né? cara, Salete tem um quê, assim, que para gerar os estímulos, o conforto, tal, e tudo aquilo, para adequar a sala ao paciente, quanto menos é mais ali, mas existem algumas questões que é óbvio que isso vai gerar um conforto ou vai auxiliar para a pessoa se sentir ali tranquilo. Então ela tem essa visão, eu deixo ela bem à vontade. Legal. Eu costumo dizer que a Salete é minha gerente. Salete é minha gerente. Se ela fala que é essa, ela fala que não é, não é. Às vezes ela até brinca assim, ele só atende. Ela é a dona da empresa. Ela é a dona da empresa. Profissional técnico. Exatamente. E aí ela fala até, ele só atende. Qualquer coisa você fala comigo, que eu gerencio a agenda, eu faço isso. Enfim. Mas assim, questão de sonho, como surgiu a psicologia,
foi muito disso, cara. Foi uma mudança, assim, muito radical. E quando eu me vi ali dentro, eu falei, cara, é isso, eu venho acreditando. É óbvio que Deus já vinha falando comigo há muito tempo, já vinha trabalhando, mas no meu coração, trazendo questões e situações. Porque eu me identifiquei, porque assim, quando eu falo do veneno antídoto, são das nossas experiências. É óbvio que dentro de um consultório de psicologia, eu não vou falar das minhas experiências, é algo científico que a gente vai estruturar um processo. Porém, Tecnicamente você nem pode fazer isso. não. Usar um exemplo de algo que aconteceu na sua vida, muito difícil. É assim, existem situações que nós podemos trabalhar assim com o paciente com que ele consiga ter uma outra amplitude, Uhum. né, dentro dessas questões. Em off, as pessoas conversam, principalmente quando encontram igreja, fora, tal. Meu, e tal área pra você? Poxa, você já passou por tal lugar. Como é que você fez? Como é que foi pra você? Nossa, mas é difícil. E aí, o que que você fez? Como foi o condicionamento? Eu falei, cara, é o tripé. Eu falo pras pessoas, é o tripé da emoção. Sabe? É a questão da... É o homem, a psicologia e Deus. Perfeito. O homem, a psicologia e Deus. Existem as suas questões, existem questões que a psicologia traz pra você. E se você tem fé, é uma questão de fé. Por exemplo, quando nós vamos fazer trabalho com adictos em recuperação ou com alcoólatras, né? Assim, até respeitando questão para aquele que tem a sua religião ou aquele que até fala que não tem religião, nós trabalhamos muito com a questão de uma força de um poder superior. Sabe, a questão do poder superior. Depois, se a pessoa quiser se aprofundar mais naquilo que, né, o cara, pô, me identifiquei com as suas falas, tal, e aí, tal, questão de fé. Então é onde a gente tem a abertura de estar trabalhando em off com a pessoa. Né? Mas dentro do consultório é tudo pautado com questões técnicas. E, enfim, são essas questões. Eu até acabei, a gente vai pulando, mas assim, então são situações como essa que, por exemplo, é o que eu falo assim, cara, por que não daquilo que foi o veneno, o antídoto, não só para minha vida, mas para a vida das outras pessoas. E foi onde eu comecei a ter essa sacada, né? E eu vejo que isso, né, a questão da psicologia já estava dentro, porque foi algo que eu comecei a perceber dentro da igreja. Assim, a acolhida, da maneira que fui conduzido. É óbvio que não tinha um psicólogo na igreja hoje onde eu congrego, assim, que fazia um trabalho mais nessa área. Mas existem igrejas em São José que fazem esse trabalho, e um trabalho muito forte, um trabalho, assim, excepcional, né? E conhece pessoas, aí eu ia e trabalhava, assim, eu estava na minha igreja, mas ia buscar em outros lugares, porque já com essa visão para a área da psicologia, tal. Então, assim, e aí eu comecei a ter, assim, eu creio que Deus começou a mostrar a questão que quando eu entrei dentro da igreja, assim, porque eu era, assim, a questão, meu padrão de comportamento. E foi algo assim, cara, não é o padrão de comportamento, e sim o padrão de sofrimento. Porque todo padrão de sofrimento, ele faz com que o ser tenha um padrão de comportamento. É um mecanismo de defesa, é uma agressividade, sabe? É algo para se proteger. Por quê? Pautado de traumas, incompletudes, sombras do inconsciente, situações que o ser passou lá atrás. E existem, por vezes, assim, a questão do tato, a habilidade para a pessoa mais que está liderando. Deus tem um poder para todas as coisas, cara. Isso, eu não discuto isso, sabe? E, assim, por experiências que eu tive, tenho e creio que vou ter inúmeras questões com Deus. Cara, Deus trabalha na minha vida todo dia. Eu tô passando café, eu tô conversando com Deus. Em casa, assim, essa dinâmica já começa logo cedo. Aí eu levanto, eu vou pra cozinha fazer o café. A Celeste tá ali arrumando o quarto, tá? Eu abro a minha janela e ali começa essa questão da gratidão, começa essa questão da... As pessoas falam, você acredita em lei da atração? Cara, eu tenho fé, mano. Como que eu não vou acreditar na lei da atração? Eu acredito em Deus, então essa situação... Por exemplo, fala Deus, tal... Pra nós que trabalhamos por conta, que somos empresários, né? Vamos dizer assim. Sim. Meu, a gente respira no último dia, fala, uou, glória a Deus. Passou mais um mês, tal. Passou mais um mês, Tudo conseguimos pago. suprir com todas as questões. Porém, já vem o dia primeiro, você fala, mano, vai começar de novo, e aquela roda girar e tal, isso, aquilo, engajamento. Eu tenho que cuidar dos meus pacientes, eu tenho que trabalhar o engajamento para novos clientes. Meu, esse mês dá para manter, vou precisar de mais ou não. Não é uma ganância, mas sim uma questão de sobrevivência. Nós você tem que analisar, aumenta o faturamento ou reduz o custo para conseguir manter, né? Exatamente. Então, tem toda uma média ali e diante de um funcionamento da própria sala.
A sala por si só já é uma demanda muito alta, tal. Sim. Você ter a sua sala, um investimento na sua sala. E até isso é algo assim que, pra mim, foi uma... Até nisso, assim, foi algo assim que mexeu muito comigo no ano de 2020. Né? A questão que quando a Salete incentivava, você tem que ter a sua sala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a Salete falando, e minha cabeça bugando, tal, e aquelas vozes, aí já vem aquela traumas, medos, insegurança, incerteza, mercado de trabalho, pandemia. Meu, quem sou eu? Teve a pandemia ainda, Teve né? a pandemia, e eu me lancei no mercado no período, cara, 1 mês ou 2 antes da pandemia. Meu, quem que ia? Esse negócio surgiu Sim. e sabe, eu olhando assim, falando no mercado de Tubarão e tal, e tem fulano, e olhando muito pra grama do vizinho e tal, isso, aquilo, e é algo assim que não tem como não mexer, cara. Não tem como não mexer. É algo assim que você já precisa fazer uma terapia para poder se lançar, mas como terapeuta, porque são muitas questões suas que você precisa estabilizar e aprender a lidar. A gente não nasce com uma cartilha, a gente vai se descobrindo e vai ali se adequando e tal. Tem hora que a gente tem que correr mais, correr menos, estudar mais, sabe? E se atualizar em que conteúdo eu preciso. Aí até, eu preciso saber de todas as coisas, eu preciso saber de todos os autores. Eu tenho comigo, eu preciso saber onde está. Eu tenho comigo, que é que eu falo até para aqueles que estão começando, que eu não sou uma abordagem, eu sou um psicólogo. Não se defina como uma abordagem dentro da área da psicologia. Se defina como um psicólogo, assim você vai conseguir abrir o leque e atender a demanda daquele que vem. Seu paciente, ele não vem com uma plaquinha para você falando abordagem tal. Mano, desencana, você tem que ser psicólogo. Sabe? Então é nisso que a gente aprende a se desprendendo da gente mesmo. De algumas crenças que nos limitam para a gente poder atender essa demanda toda. Sim. Então, assim, aí isso foi surgindo e foi a gente trabalhando, principalmente dentro da igreja, por exemplo, e é um trabalho que a gente faz em conjunto. Tive o prazer de, e assim, inclusive até parabenizando você, assim, fazendo uma menção honrosa, não só mas para a sua pessoa, para a Thaís, assim, do trabalho que nós desenvolvemos com os âncoras na igreja agora, um trabalho voltado para os homens. Você até falou ali, né, algo assim, pô, o Estevão me fez o convite e é óbvio que eu não ia falar para você, até o psicólogo trabalhando, faça isso, fale isso. Mano, é aquilo que vem de dentro. Ali era algo que Deus precisava tocar na tua vida Exatamente. e foi aquilo que você fez, foi perfeito. Foi perfeito, que é Sim. esse lance. Sabe assim, nós falamos ali de escassez e prosperidade. Então, da maneira que Deus foi trabalhando e da maneira que você foi prosperando. Você falando, pô, tô fazendo teologia agora tal, e põe isso, põe aquilo e tal, vou pensar nisso. Isso é muito mais do outro. É necessidade do ego. Exatamente. Sabe? Necessidade do ego, porque eu sempre pontuo assim, ser visto é do ego, ser feliz é da alma. É verdade. Ser visto é do ego, ser feliz é da alma. Então, e nós vivemos numa sociedade, num aquário assim, cheio de tubarões. Meu, eu tenho que falar isso porque fulano de tal. E o que fulano, Beltrano vai pensar, cara? Tem que validar antes para depois poder falar, né? Exatamente. Uma questão de uma dependência emocional, a validação, necessidade do olhar, da pontuação do outro. Então, cara, é isso que vem ferrando com o homem. É verdade. É isso que vem ferrando com o homem. Meu, celular, redes sociais, isso é importante, muito, mas é a questão do filtro. A gente até tava falando numas ministrações que a gente teve no Impacto, numa série que a gente fez sobre Fecha a Matraca lá. A gente, na rede social, a gente vê o melhor momento da pessoa, mas a gente não vê as dificuldades. E aí a gente olha para os nossos piores momentos. Exato. E aí a gente quer colocar na mesma balança. Não vai encaixar. Não vai. É só um o cara retrato. postou ele no restaurante e você tá olhando pro momento de dificuldade que você tá. Exato. Aí você quer comparar igual. Gui, pode chamar de Gui, né? Pode, não. Tem a formalidade do Guilherme, não. não. Gui, a mente mente constantemente. Exatamente. Ela é tendenciosa ao caos. Você levantou de manhã, ela quer mostrar pra você, porque ela já quer te acelerar. Aí vem a ansiedade, já começa ali e tal. Então, assim, a mente, ela vai mentir constantemente. Aí a gente até falou sobre isso, exatamente o que você falou. A mente mente e muitas vezes o diabo, ele se aproveita dessa situação pra lançar mais mentiras. Exato. Entendeu? Ele nem toca em você nada, ele só Exato. aproveita esse conflito que a gente já tem, desses problemas que a gente já tem, que você até mencionou, né? Por vezes somos pautados de crenças que nos limitam, né? As crenças limitantes. Sim. Desamor, desamparo, desvalorização. Pô, ninguém me ama. Desamparo, pô, estou sozinho nesse projeto. Né? Desvalorização. Pô, eu sabia que eu não ia conseguir, porque fulano falou. Traumas, incompletudes, na nossa mente, nosso inconsciente marcado de traumas, questões muito profundas, mais rasas, mas são, uma hora ou outra vai tentar, mas nos desestabilizar, né, com relação a essas questões. Então, assim, eu posso ter ali a questão de, quando eu vou falar de traumas, abandono, rejeição, inutilidade, humilhação. Então, são questões que, hora ou outra,
Vai bater, né? Vai, Em cara. algum momento, né? Eu vou fazer isso, mas a mente, pum, já dá aquele lance. Lembra? Olha, você que não sei o que. Você fala, mano, cara, dá um tempo. Tem hora que a gente tem que falar pra mente, dá um tempo. Sim. É acreditar. É ir em direção. Sair da inércia. Eu penso assim, as pessoas, às vezes até comentam, falam assim, e hoje, graças a Deus, através da área da psicologia, nós, assim, estamos no momento, quando eu falo, eu e minha casa, estamos num momento que em outrora nós nunca tivemos com relação à prosperidade em todas as áreas. Prosperidade não é só finança. É paz, né? Exatamente. E assim, aí a pessoa pega e fala assim, mas não foi a psicologia, isso que proveu pra você foi Deus. Falei, camarada, óbvio que é Deus. Óbvio que é Deus. Mas qual a ferramenta que ele me deu pra eu poder fazer isso? Não só pra minha vida, como pra vida das outras pessoas. Perfeito. Sabe, porque sempre tem aquele lance, por vezes, pessoas dentro da igreja da competitividade, de que a psicologia vai competir com Deus e tal, isso, aquilo. Falei, meu irmão, eu tive inúmeras experiências com Deus antes de ter um diploma de psicólogo. Quem sou eu para virar as costas para Deus? Quem sou eu diante de tudo aquilo que ele vem preparando e fazendo, sabe? E fazendo com que eu seja canal de bênção na vida de outras pessoas. Sim. Sabe? Então é uma questão até de equilíbrio. É uma questão de... Porque, assim, dentro da psicologia existe uma ferramenta chamada tríade cognitiva. Por vezes, diante de alguma questão, é uma visão negativa que você tem da sua pessoa, uma visão negativa com relação ao ambiente e uma visão negativa com relação ao futuro. Faz com que você não tenha uma perspectiva com relação ao futuro. Então, assim, se eu tenho uma visão negativa da minha pessoa, esquece. Não vai. Eu nem preciso das outras duas. Quando você fala dessas três, se uma delas já tiver ruim a visão, não vai pra frente. É mais ou menos isso. Quando é comigo, esquece as outras duas. Quando eu tenho uma visão negativa da minha pessoa, esquece das outras duas. Mas, por exemplo, cara, eu sou um cara até motivado, esforçado, tal, isso, aquilo. Por vezes o ambiente não corrobora. O ambiente é sempre pedra de tropeço. Existe uma palavra que vem validar e vem ali, talvez ali pegar num trauma seu. Então, dá pra gente... Vai contornar. Contornar, condicionar, se preparar, trabalhar e entrar num processo, esse lance todo. E é óbvio que com relação à perspectiva do futuro. Se eu tenho uma visão negativa minha, você acha que eu vou ter uma perspectiva boa com relação ao futuro? Então, esse é o lance. Então, assim, eu tô legal, beleza. O ambiente, nós vamos condicionar, contornar, enfim, até conversar. Até porque sempre vai ter ambientes ruins, não adianta, Exatamente. Os dias. Eu sou um cara que, por exemplo, eu até brinco e falo com meus pacientes. Cara, amanheceu chovendo, eu fico lentificado. Amanheceu chovendo, meu humor muda. Meu, dia ensolarado, nossa, aquela energia. E assim, nós já somos assim desde quando saímos da cama. Rapaz, e você tocou num ponto interessante. Dizem, por exemplo, que o pessoal de Londres, da Inglaterra, é um pessoal mais fechado, mais pra baixo, porque Londres diz que é nublado quase o ano inteiro, né? Dizem que isso influencia muito também. Ô Gui, é só a gente pegar um retrato, um recorte do inglês quando ele vem pro Rio. O cara fica doido. Aquilo ali já é uma... Não é só por causa de mulher, dessas coisas, é por todo o ambiente, né? O ambiente, o sol, Sim. Tal. Então, são todas essas questões que fazem a diferença com relação ao nosso humor. Inúmeros estudos com relação a isso daí, sabe? Então, assim, e é essa situação, voltando lá no início, que eu resolvi fazer. Mas com relação à psicologia, cara, é algo assim, é o padrão de sofrimento e não o padrão de comportamento. O Espírito Santo falava muito comigo, sabe? Esteban, senta aqui, cara. Mano, olha pra tua vida. Cara, olha as situações por onde você passou. Meu, quando você pensava em fazer isso, sabe? Olha o direcionamento que eu trouxe pra você. Sabe? E assim, e principalmente um versículo que não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas procurai renovar conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com relação ao condicionamento, à mente e tal. Cara, Romanos 12:2 foi assim, algo assim que eu tenho tatuado no coração e que auxiliou em muitas questões, não para que eu fosse para a área da psicologia, para que eu conseguisse ter um rompante em muitas questões que eram minhas. Perfeito. Muitas questões que eram minhas com relação a lugares, hábitos, lugares, costumes e pessoas. Porque aí Deus falava, Esteban, a parada é sua, o lance é seu. Você parou de beber, mas está num ambiente familiar que as pessoas ainda continuam bebendo, faz parte, cara. O lance é o seu entendimento. É a renovação da sua mente. É com relação àquilo que agrega ou não agrega. Sabe, se faz a diferença ou se não faz a diferença.
Todas as coisas eu posso, porém nem tudo me convém. Se tiver que me encher, mas me encher sempre, mas com relação ao poder do Espírito Santo. Então são essas as questões, são essas ferramentas que Deus traz pra gente poder ter essa assertividade. Ter essa assertividade. Não é sobreviver, é viver, ter paz, deitar e dormir, ter consciência daquilo que você está fazendo. Aí é prosperidade. Aí entra a questão da prosperidade. Por vezes nós vivemos muita escassez e projetamos no outro. E projetamos no outro. Nunca é a gente, né? Nunca. Por que existem inúmeros conflitos e situações, né? Eu até brinco assim, falo assim, vamos falar com o ministério tal. Eu falo, mano, esquece, cara, pra mim não tem essa de parede dentro da igreja, ministério. É lógico que tem que ter uma ordenança, tem que ter toda ali, não é assim, tua camisa vai lá, entra e joga, não. Sim, tem uma ordem organizado, ali, né? tem uma ordem. Porém, sabe, não é questão de ter o dono ou não, é saber que, cara, estamos todos dentro do mesmo barco. E queremos chegar no mesmo lugar. Queremos chegar no mesmo lugar, entendeu? Sim. Então é assim, cara, vamos inflar as velas, sabe? E vamos remar mais, vamos ligar o motor, sabe? É a comunicação, é a assertividade. É a assertividade, ter a liberdade de poder falar o que eu penso para a pessoa. Se eu falo, você pode falar tudo o que você pensa para outra pessoa, desde que você tenha empatia e seja assertivo. Sim. Seja assertivo. O óbvio, ele precisa ser dito em todas as relações. Em todas, não é só... Pode haver omissão, né? Não é só comigo. A relação, eu e minha esposa e meus filhos. Em tudo, cara. Gerenciamento de conflito, gestão de pessoas, ter essa assertividade, inteligência emocional, filtro. Meu, o cara falou aquilo lá, será que é pra mim? Sabe, você tá me incomodando? Então existe algo em mim, não no outro. Perfeito. Ele nem citou seu nome. Nem citou meu nome. Então, isso é questão de inteligência emocional. Sabe, ter um filtro. Diante de tudo que a gente passa, filtro emocional vai fazer com que eu tenha habilidade social. E a habilidade social vai me trazer inteligência emocional. Sabe, diante de todas as áreas. Voltando um pouco, a questão da sala no ano de 2020, né, nessa prosperidade, mas na área da psicologia, como psicólogo, e foi algo assim que a Salete falava, isso. Minha mente falava assim, né, com todo respeito, falava assim, nossa, cara, essa mulher é louca. Meu, como assim? E nós estamos passando por um período onde a minha mente falava, guarda dinheiro. E a Salete fala, investe. Só que pra mim, diante das minhas crenças que eu tinha, que me limitavam e muito naquele período, quando ela falava investe, a minha mente falava, é gasto. Ela falava investe, a minha mente falava, é gasto. Porque eu vivia uma escassez tremenda. E não tinha noção disso. E aí veio essa questão do investimento, veio essa questão de fazer, de me lançar. Beleza, tá, investimos de início. Para alguns pode parecer pouco, mas para mim era muito. Muito, porque eu sempre fui um cara assalariado. Sim. Foi um lance de 10 mil reais. 10 mil reais. Né? Tem pessoas que falam 10 mil reais. Tem pessoa que trata 10 mil reais conforme o seu nicho, como se fosse, sei lá, 100 reais. Né? Mas para um cara assalariado... É muito. Vivendo numa cidade de São José dos Campos... Vamos falar a verdade. Pra realidade da população brasileira, é muito. Exato. São poucas pessoas que vão achar um valor pouco isso. Exato. Exatamente. Se a gente for trazer para a cidade de São José, uma cidade de inúmeros empresários, tal, isso, aquilo... Sim. Meu, para um pode parecer tudo, pro outro pode parecer só uma fração. Sim, perfeito. Então, eu falei, tá, beleza, vamos fazer. E tal, aí começou aquela empolgação. Eu sublocava uma sala... e pagava para usar as horas na sala, mas aí começaram a aumentar os números de paciente. Aí veio o paciente falando, eu quero de manhã. Falar, de manhã ainda não consigo. Porque eu trabalhava na indústria das 7 da manhã às 5 da tarde, saia correndo. Conciliar, tem família, não dá pra você largar tudo. Exatamente, e pronto, né? ia ali e tal. E quando era às 18 começava e atendia 2 pacientes por noite. Tinha noite que atendia 1 paciente. Aí começaram a aparecer pacientes período da tarde e noite. Aí eu tentava adequar período da tarde e manhã. Eu tentava adequar período da noite, e o paciente, não, eu trabalho à noite. Então eu vou esperar, tal, quando você ajeitar a sua agenda aí e tal, isso, aquilo. Alguns esperaram mesmo, eu achei isso até legal. Só que aí chegou um momento assim, eu lembro que até a última empresa que eu trabalhei, ali uma terceira dentro da Embraer, eu falei pro meu gerente assim, pra ele não, né? Na verdade, se tivesse falado isso pro gerente, na verdade é uma mentira que... Né? Mas é assim, eu comentei com alguém ali, não lembro quem, eu falei assim, cara, eu vou ficar nessa empresa até eu concluir a minha faculdade. Eu até agradeço a liderança dessa empresa. A mentira foi que eu concluí a faculdade
e fiz uma pós-graduação. Aham. Então eu fui além. Esperou né? mais um pouco. Deus permitiu que eu fosse além, porque quando eu terminei a faculdade, né, e já que é questão de mercado, eu falei, cara, vou fazer uma pós-graduação, tal, esse lance todo. E já entrei de cabeça na pós-graduação, eu tenho uma especialização na área comportamental, né, clínica comportamental, terapia cognitivo-comportamental, e fui fazendo ali, me lançando, e aí aquela empolgação, a Salete Sala, e tudo foi crescendo, tal, e eu comecei, a Salete falou, é aqui, tal, mostrou o lugar. E aí eu fui, entrei, gostei, você já começa a se apaixonar, tal, isso, aquilo. Beleza, fui lá, fechei um contrato, abri a sala, comecei com uma mesa e 2 cadeiras, uma mesa e 2 cadeiras, até servir a cadeira ali pro paciente. Depois demoraram para entregar as poltronas, aí vieram as poltronas, e a gente começou, tal, e a sala começou aquilo e vum, pandemia. Meu Deus do céu. Não é possível. O que é isso? Então você sai ali, você tinha 9 pacientes, aí começou a crescer 12 pacientes e tal, e daqui a pouco 4 pacientes. Período de pandemia. Fazer online. Toda aquela... Se adequar, tal, aquilo. E compra notebook, não compra notebook, faz pelo celular, não faz. Quais as plataformas. E toda aquela loucura que a faculdade até então não... ensina, não Ixi. ensina. Por exemplo, desculpa te cortar, mas você tinha citado antes a respeito do investimento. Cara, isso aí nenhuma faculdade ensina. Porque eles não ensinam você a ser empresário. E é aquilo até que eu comentei lá no evento de homens. Quando você é empresário, as pessoas você tá rachando de ganhar dinheiro. Não porque você cai o dinheiro, aí você fica, reinveste ou não, reinveste ou não. E se você quiser crescer, você tem que ir reinvestindo no negócio. E é assim. Isso pra quem é empresário. E pra quem não é... E não, é outra cabeça. Fala, cara, impossível. Exatamente. Impossível. Eu olhava para um lado, olhava para o outro. Isso me desestabilizou emocionalmente. Sim. Eu tive ali... teve um dia que eu tava andando na rua e pisando de lado, porque fazia 2 atendimentos online e um atendimento na sala. Um atendimento online e um atendimento na sala. E aí até vinham os protocolos, pode, não pode, bum, fechou de vez. E fica aquele sentimento, cara, mas eu investi nisso. E agora eu tenho que fazer online. Minha sala tem que... E aí você começa ali, sabe? Beleza, vamos começar de novo, tal, isso, aquilo. Mas mexeu de uma maneira que... Teve um dia que eu tava andando na rua, aí eu pisei de lado, falei, pô, não tá legal. Aí eu fui no médico, falei, cara, eu tô um pouco tonto, tal, isso, aquilo que você já teve, tal. E aí, investigando, tal, fazendo anamnese ali, uma situação, o médico falou, cara... Aí quando eu falei pra ele que eu era da área da saúde, ele falou, meu camarada, seja bem-vindo. Que tipo assim, Sim. aquilo eu olhei e falei, como assim? Ele falou, cara, porque os meses eles não são iguais. Aí o médico ali foi conversando, trocando uma ideia, tal, e falando, não serviu de conforto, porque eu tava todo agitadão ali. Aí tomei uns remédios, eu tinha ali, tava com uma vertigem ansiosa, ou labirintite, uma crise de labirintite. Diante de toda essa agitação, acho que inúmeras pessoas passaram por isso, ansiedade. Resumindo, ansiedade. E enfim, aí já vem investimento, pô, tá vendo, não deveria ter feito, tal, esse lance todo. Só que aí, cara, começou um trabalhar de Deus muito louco na minha vida, cara. Eu vejo assim que foi algo assim que... O sobrenatural de Deus. Já tinha tido experiências, né? Até início de conversão, entrando na igreja, aí reunião de oração, esse lance todo. Mas aí, cara, foi algo assim que teve um dia que eu tava sentado na sala, tratei, curei essa questão da vertigem, né? E fui começando ali a estabilizar um pouquinho. E aí, quando começou a flexibilizar algumas questões, voltamos pra sala, tal, esse lance todo. Só que aí foi uma experiência muito louca dentro ali do meu processo psicoterápico ali. Eu creio que ali foi uma terapia divina, porque foi algo assim que o Espírito Santo trouxe pra mim, olhando assim pras paredes, o Espírito Santo, e as pessoas apoiando, sabe? Os irmãos indo na sala, tal. O Rivelton ali, alguns familiares. O Rivelton é pastor da nossa igreja, né? E ali a gente orando, tal, a galera indo ali, pessoal de fora, amigos nossos indo ali, sabe? Você fazendo como se fosse tipo ali uma cerimônia, tal, nossa sala. Então isso foi aquietando um pouco e confortando, tal, mas teve um lance quando tava... Porque eu sentei dentro da sala, quando eu abri a sala, e aquele lance, aquela empolgação, tal, que aí daqui a pouco eu peguei, olhei pra parede assim, falei, tá, que horas que vem o paciente? E as horas passando,
tal, e ali, beleza, vamos sair pro almoço, o paciente deve vir no período da tarde, Uhum. sabe? Então é todo um trabalho que nós tivemos que nos adequar ao período de hoje. Sim. Engajamento através das redes sociais, Perfeito, tal, perfeito. Instagram, Facebook, até ter o paciente dentro da sala para ter aquele boca a boca, tal. Então, assim, até nisso teve que ter me adequar e trabalhar isso, mas pro mercado, né? Enfim, aí eu sentei dentro da sala e olhando para a parede assim, o Espírito Santo veio e falou: mano, o primeiro passo é de fé, o restante é de disciplina. O primeiro passo sempre vai ser de fé e o restante é de disciplina. Até tem um louvor que ecoou muito e assim, fala assim, pô, trago como bandeira, pode-se dizer assim, tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar Sim, sim. e tal. E aquilo veio num momento assim que me pegou assim no fundo do poço, cara. A música é Oceanos. Oceanos. Cara, me pegou no fundo do poço e ali eu senti, sabe, o colo do Pai. Perfeito. O abraço de Deus, assim, é algo assim que, pô, psicólogo se emociona? Sim, cara. Ser humano. Exatamente, sentimentos primários. Que a gente vai aprendendo ali, mas quando é você e Deus, não tem essa, cara. Quando é uma questão de fé para aqueles que acreditam, não tem essa. Transcende tudo e tal. E foi algo, assim, que extraordinário na minha vida, cara. E eu falei, tá, beleza, tô entendendo. Me permitir ouvir. Não só ouvir a voz de Deus, como me ouvir, que também é um processo psicoterápico. Sim. E aí ele começou a mostrar, cara, teve isso, te tirei de tal lugar, fiz isso, tal situação, todo esse rolê entrando primeiro mais na engenharia, depois mais na psicologia. As pessoas, começou a mostrar todas as pessoas que ele foi usando na minha vida. Desde o início, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, eles não são convertidos, mas sempre tem o amor ali, paternal com relação a essas questões, porque Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. E isso foi crescendo, isso foi batendo, e o ritmo foi aumentando, e vem dando certo, cara. E aí, assim, eu comecei a entender muita coisa, a equalizar, trabalhar, a me cuidar mais, me preparar mais, sabe? E assim, saber esperar, saber agir, ouvir. E é esse lance que eu falo que toda manhã, por exemplo, eu abro a janela da minha casa ali, esteja sol ou esteja chovendo, eu quando ali tô passando o meu café ali, eu abro a janela e começo. Obrigado, Deus, obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela minha vida, obrigado pela vida da minha esposa, dos meus filhos. Daí vai, cada um tem, né? Não é óbvio que não é algo assim regido, e sim daquilo que você vai sentindo ali, colocando. É natural, né? Natural, flui, apresentando diante de Deus. E eu agradeço aonde o Senhor tem me colocado, eu agradeço as pessoas que o Senhor tem colocado, mas na minha responsabilidade. Eu agradeço mais pela vida dos pacientes, eu agradeço pela vida dos clientes que estão por vir, enfim, e cada um Estevão, é cliente ou é paciente? Cara, é a pessoa que define o que ela vai ser ali dentro, entendeu? Eu só sou psicólogo, isso é muito da pessoa, e o negócio foi crescendo, e eu fui entendendo essa questão, e as pessoas falam, pô, lei da atração pra mim é fé. Cada um vai definir da forma que quiser, sabe? Com relação a isso, porque tem isso, porque tem aquilo. Meu irmão, você acredita em Deus, é você e Deus, cara. É aquilo que Ele vai trazendo pra você, da maneira que Ele vai trabalhando, seja a área que você trabalha. Mas pra mim, na área da psicologia, o que eu precisava, e ali o conforto, um amparo pra poder crescer, prosperar e estar legal, pra poder ser legal pras outras pessoas que me procuraram ali como um profissional, foi isso, cara. Foi isso, resumindo no início. Você falou aí, até puxando um pouco o gancho, você falou que Deus falava com você, da onde ele te tirou, né? Você falou um pouco da questão profissional, mas o Estevão deu trabalho, né? Muito. Aí você fala o que você puder falar, não precisa. Muito, assim. Eu não tenho pudor nenhum, porque com relação a essas questões, com relação ao profissional e essas questões, existem pessoas que têm preconceito e tal, isso, aquilo, mas assim, eu vejo, e até para validar daquilo e quebrar muitas crenças e paradigmas, né, que as pessoas, aqueles que sabem vão se identificar, eu sou um adicto em recuperação, né, o Estevão na adolescência, na juventude ali, e até no início da fase adulta ali, eu tive muito problema com droga. Muito problema com droga.
Comecei ali e tudo eu fui entendendo o porquê, né? O porquê que se usa droga, o porquê, sabe? Uhum. Todas essas situações, eu, assim, posso até brincar que eu fui o meu rato de laboratório. Se a gente for pegar a questão do comportamental, estímulo, resposta, Aham. fator compensatório, enfim, todas essas questões, A questão, desculpa, a questão da droga tem a ver com questões psicológicas, né? O fato sim, da pessoa usar droga, sim, uma fuga, algum problema ali algum problema, de onde infância, se alguma torna um coisa. excesso é para Aham. suprir uma necessidade. Uhum. Acaba que suprindo uma necessidade. Então, assim, naquela empolgação, sabe, pares, lugares, né? Eu falo sempre, eu falo para as pessoas, eu não nasci dentro de igreja, eu não nasci Uhum. cristão e não nasci psicólogo. Perfeito. Eu tive uma transformação, que hoje eu posso dizer que eu sou um cristão, Uhum. e eu tive uma transformação, ou seja, assim, eu não nasci nem cristão e nem psicólogo, eu me tornei um psicólogo. Cristão foi uma transformação. Uhum. Psicólogo eu me tornei, eu me Uhum. capacitei para ser. Sim. E assim, hoje são mais de 15 anos, só por hoje, graças a Deus aí, mas sem a questão das drogas, mas na minha vida. Mas assim, foi algo assim que surgiu ali em torno dos 15, 16 anos, e até a própria droga mesmo me roubou a questão do sonho de criança de ser o jogador de futebol. Uhum. E assim, aí você começa nas escolas, na rua, nos lugares onde costumava frequentar. Então, assim, é óbvio que a gente nunca vai direto por uma cocaína. Você começa ali numa festinha, tal, com os colegas, bebendo um Tudo é vinho. devagar, né? Tudo é. Exatamente. Exatamente. Eu lembro até... Lembro uma vez que a gente conversava, eu falava assim, eu não vou pegar um 147 e colocar um motor turbo nele. Eu vou Uhum. rachar o carro 147, ele não, Estrutura. se eu não estruturar ele, e Uhum. até nisso as questões ruins também, elas têm um ciclo, né? Um abismo puxa o outro abismo. Uhum. Mas com relação... Então, assim, eu me envolvi, né? Comecei ali com o álcool, e aí depois vem o lance, a maconha, e até que eu comecei a usar cocaína, e foram anos, anos e anos e anos ali de sofrimento. A minha esposa, ela foi para a igreja no ano de 2000, isso quando o João Vitor nasceu. E depois de 7 anos que ela estava na igreja, que eu comecei a ir para a igreja, tive esse contato. Mas assim, ela já me conheceu, até brinco, né? Me conheceu louco. E assim, e acreditou. Tudo é um propósito de Deus, Uhum. cara, com relação às pessoas que ele vai colocando nas nossas vidas. E ali, ela foi para a igreja, ela viu muito esse sofrimento. Até ela teve um refrigério ali através da palavra, teve uma transformação. Até então, foi ela e a Beatriz, depois ela ficou grávida do João Vitor. O João Vitor nasceu depois de 7 anos que eu tive mais um contato e tive a minha experiência com Deus, com o Espírito Santo e tal. Mas antes, a juventude, pode-se dizer assim, que é algo assim Uhum. que foi realmente muito agitado. Aham. Tem a questão de cocaína, maconha, me envolvendo com relação a... Eu me distanciei um pouco depois da conversão de arquibancada, time, É que você futebol, se porque envolveu com torcida, aquela questão toda. torcida, Aham. enfim, ia muito pra beira de campo, né? Uhum. Jogar bola aos finais de Uhum. semana, depois tinha o terceiro tempo, gostava de uma roda de samba, tal, Aham. né? Ali, enfim, de um pagode, de um samba. E aquilo dali, pra mim, como se fosse assim, o lazer, e eu não conseguia enxergar o prejuízo que aquilo estava trazendo, não só pra minha vida, mas como pra família. Meu, o futebol é legal, o samba, o pagode, a Uhum. música em si, Sim. só que, pra mim, tudo era um ritual do uso. Não era a música. Não, não era o futebol, não eram Aham. as pessoas, os lugares. Não é culpa do futebol e da Era algo música. meu, Aham. era algo meu. A minha mente ia me levando. Uhum. Então, meu, futebol, tal, beleza, relaxa, um samba, uma cerveja, tal, isso, aquilo. Quando eu via, no final disso tudo, a recompensa era a cocaína. Uhum. Por conta do quê? De um vazio existencial, uma incompletude, uma dor, que até então, antes da psicologia, óbvio que Deus tem um poder para tirar e curar isso, tem, mas existem ferramentas como a psicologia que vem trazer um entendimento para o ser com relação a essas questões. E quando eu falo que, por exemplo, que tem igrejas que trabalham celebrando a recuperação, 30 semanas, até um trabalho da psicologia em si, muitos profissionais dentro da igreja se moldando ali a questão dos princípios e do condicionamento e do que a igreja acredita tal para trabalhar isso. Cara, isso é uma ferramenta extraordinária. Uhum. Extraordinária. Você ter esse tripé de trabalhar essa questão das emoções. Existem autores hoje na área da psicologia que trabalham muito isso com a questão da logoterapia.
sabe? Então, assim, abriu mais um leque, mas com relação à psicologia e fé. Fé e psicologia, sabe? Então, assim, e ali pra mim foi algo assim que nada conseguia fazer com que eu parasse de usar droga. Tudo terminava em droga. Meu filho nasceu, vamos festejar, vamos usar droga. O time ganhou, beleza, terminava em droga. A felicidade pra mim estava na droga. Por isso, a questão do vício, o condicionamento, sinapse dos neurônios, todas essas questões. Só que eu não tinha esse entendimento, cara. E assim, e ali tive um encontro com Deus, foi maravilhoso, foi libertador. Se converteu na nossa igreja mesmo, Na né? Igreja Evangélica Né? Missionária. Igreja Evangélica Missionária. E foi através de um curso chamado Casados para Sempre, na 5ª lição, se não me falha a memória, lição do perdão. Onde Deus falava, cara, perdoa primeiro a você mesmo. Porque, assim, essa questão dessa intimidade com Deus, sabe, assim, são essas trocas. Deus chegar e falar pra mim, cara, mano, porque é uma questão de essência, uma questão de, sabe, de conforto, de... Muitos podem falar periferia, tal, isso, aquilo. Meu, quem sou eu? Quem sou eu? Perto dele? Enfim, é óbvio que eu tenho toda essa reverência, Deus, tal, isso, aquilo, pô. Mas não... Sabe, é intimidade. Sim. Intimidade. Relacionamento, cada um vai ter a sua. Sim. É intimidade. Pra mim não é falta de respeito, e sim é acreditar. Sim. É acreditar. E aí foi ali no Casados, né, que eu tive, vamos dizer assim, a primeira experiência. Você se converteu no Casados? No Casados e ela... No Casados, e ali foi a abertura para que... e foi uma experiência, assim, mas com o Espírito Santo, numa sala, assim, na lição do perdão, onde eu virei e falei pra galera, assim, falei, cara, preciso de ajuda, não aguento mais, tá aqui a minha esposa, a gente tem lutado, eu tenho tentado ficar sem beber, eu tenho tentado ficar sem usar, mas não tô aguentando mais. Mas tem uma voz aqui falando na minha cabeça, é que tipo assim, né? Aí é onde a gente dá vazão para a questão da tentação, né? Questão de religião, a gente pode falar, é o diabo falando na sua cabeça e tal, e culpando ele, mas assim, era algo meu, assim, que eu não tinha esperança, não tinha perspectiva. Não tinha perspectiva. A visão negativa do Estevão, olhava para o ambiente, não conseguia ter essa segurança e perspectiva nenhuma mais com relação ao futuro. Eu falava assim, cara, se eu sair aqui dessa reunião hoje, e se Deus não falar comigo, ou se não me tocar, se não tiver algo diferente, sabe, eu preciso de algo que eu nunca tive. Falei pra eles, eu preciso de algo que eu nunca tive. Eu não aguento mais, sozinho já não tá dando. Eu não sei o que vai ser de mim. Eu não sei o que vai ser de mim eu saindo dessa sala. E ali os irmãos chegaram e falaram assim, óbvio, saíram os outros casais que estavam ali em treinamento, ficou o casal, o líder, era o Ripto, a Valéria, e na época tinha o André e a Ana Paula, o André, que é músico. Sim. Eles estavam ali como na co-liderança. E aí ficou a minha esposa também, junto na sala, e eles falaram assim, cara, vamos orar? Eu falei, sim, cara, sim. E ali foi uma oração onde teve a entrega, eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador mais na minha vida. Confesso isso até hoje. E só que a experiência foi algo assim, para um cara que nunca tinha colocado o pé dentro da igreja. Para um cara que não sabia o que era tradicional, que sabia o que era pentecostal. Todas essas questões aí que eu tenho uma opinião formada com relação a isso, que talvez possa ficar para uma outra ocasião, mas assim, eu nunca tinha tido a experiência que eu tive ali. Aí para um cara sentir um toque, como se tivesse saindo algo de dentro dele, e uma voz falando agora é comigo e tomando a frente de todas as minhas questões, uau, cara, e quando eu abri o olho, a parede era de fogo em cima e embaixo. Então eu creio que ali eu já tive uma experiência ali que eu fui forjado no fogo. E que tendo esse entendimento, a questão da forja, da transformação, de algo que tem que vir de dentro para fora, do condicionamento, sabe, da psicoeducação emocional. Então ali talvez foi a abertura para tudo isso hoje que eu venho, trabalhando, mas como profissão, tendo entendimento de muita coisa, sabe? Foi essa experiência assim, foi divina. Foi divina. E ali realmente teve uma mudança, uma transformação,
algo que até então, é óbvio, eu nunca tinha me permitido entrar num processo, sabe? Fazer uma terapia, ir num psiquiatra, tomar um remédio, porque eu não me permitia, Sim. sabe? Talvez ter, se preciso fosse, uma internação, um acompanhamento, essa desintoxicação. Mas isso tudo era uma desinformação a respeito do tema? Era um preconceito? Era a igreja? Desinformação e preconceito. Porque E até tudo, então eu não né? conhecia nada. Uhum. Não conhecia nada, não conhecia nem fé e nem ciência. Aham. Era tudo novo. Tudo A novo. fé é muito novo, recente, a Exato. ciência... Exato. Então, assim, pra mim, a abertura pra tudo isso, pra chegar onde eu cheguei até aqui, foi através da fé. E aí depois eu fui tendo um entendimento com relação à ciência. Essas ferramentas que a psicologia traz e da maneira que poderia estar trabalhando. Porque tudo isso foi algo que eu fui vivenciando na minha vida, olhando e tendo entendimento e buscando. Eu me recordo que quando eu fui numa clínica de recuperação, e ali eu ministrava uma palavra de força, fé e esperança, mas ali eu já me senti incomodado. Eu falei, cara, eu preciso ter algo mais para esses caras. Eu preciso me capacitar, eu preciso ter algo técnico, eu preciso ter algo, assim, de outro nível para eu poder auxiliar esses caras. Fé, beleza. O que o cara vai fazer depois que ele sair da clínica? É. Porque a fé é algo assim que, condiciona o cara, traz um estímulo, traz ali um conforto, um amparo. Só que a vida do cara continua. O cara vai na igreja aos finais de semana, ao meio de semana, ele pode estar na presença ali de Deus, do Espírito Santo, aonde ele quiser. Mas ele vai voltar para segunda-feira. Vai voltar para segunda-feira, vai pro voltar para os trabalho, lugares, pra precisa faculdade. saber ter esse enfrentamento, esse gerenciamento de conflito, precisa ter ferramentas. Estevão, cara, você tocou num ponto assim que eu tenho percebido. O legal desse projeto do podcast é que a gente conversa com as pessoas, né? Vai Exato. conversando com as pessoas e vendo aquilo que Deus fez na minha vida e vendo assim o que eu tenho conversado com as pessoas, que a gente tem gravado os podcasts. Até o Eric que a gente gravou ontem, e tanto esse podcast quanto do Eric vai para setembro. E eu vou falar por que de setembro também. O Eric entrou na biologia, ele gostava de biologia, mas ele sempre quis ajudar pessoas. E ele não sabia, não entendia direito o que Deus estava fazendo. E aí Deus acabou movendo ele dentro da biologia para ir para uma área de transplante de córneas e ajudar as pessoas. E hoje ele conversa com as pessoas para doar, tal, órgãos, enfim. E tudo nasce de um desejo de ajudar as pessoas. E como eu vou fazer isso? Exatamente. Essa ânsia e se preparar. Exatamente. E o que eu percebo é que com você é algo parecido também. Exatamente. Eu carregava inúmeras questões no lance da droga, muitas vezes, um trauma na vida da pessoa, uma incompletude, uma situação, um desconforto que a pessoa passa, esse vazio existencial que vai surgindo dentro da pessoa. Existem estudos que trazem que todo excesso esconde uma falta. Excesso de álcool, droga, excesso de sexo, excesso de comida, excesso de trabalho, excesso de exercício físico. Tudo esconde uma falta, uma incompletude. Por vezes é uma questão de um complexo, de uma dependência, a necessidade da visão e do olhar do outro. Eu tinha um complexo de inferioridade, né? Até brincando, o pessoal até vai zoar depois dos meus amigos, da galera que a gente saía lá. Eu sempre fui o último a beijar, sabe? Eu sempre era o último a ficar com as meninas. Às vezes tinha aquele lance, tinha 4 caras, eu era o último. Por vezes teve um pouquinho antes, sei lá, 12, 13 anos. Na minha época tinha bailinho que a gente fazia nas garagens. Tal, e eu sempre ficava com a vassoura, sempre dançava com a vassoura. Né? E sobra. Era a sobra, tá? Esse lance todo. Cara, é algo assim que a gente dá risada, mas isso vai criando algo na pessoa, vai deixando uma marca na pessoa. Sim. E por muitas vezes a gente saía e um bloqueio. Por vezes eu tinha essa dificuldade eu tive muita castração na infância. Né? Eu não quero aqui entrar mais no mérito, mas de muitas dificuldades. Hoje eu entendo o porquê e tal. Né? Inclusive, ali a questão dos meus pais, eu sempre vi eles se desdobrando para sempre trazer o melhor pra gente. Só que se a gente vai pegar a década de 80 e década de 90, eu posso dizer que eu sou um sobrevivente. Eu sou um sobrevivente. Então, assim, eu até brinco, né? Meu nome é Estevão, né? O primeiro mártir aí, costa larga e o couro grosso. Então pode-se tirar todas as pedras. Mas, enfim, são situações que vão deixando marca. E por vezes, quando a gente tem algo que talvez supra uma dor, e vem algo assim, que você fala, nossa, eu senti algo que fez com que eu esquecesse de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento. E isso aí é da onde acaba surgindo a questão do
do vício e Sim. tal. Essa questão da química no cérebro, as sinapses. Tudo é pra suprir algo. Questão de euforia e Aham. tal. Então a gente vê, né, a questão dos hormônios, tudo aquilo é prazer Uhum. enfim, acaba suprindo. E aquilo acaba se tornando, a mente acaba entendendo que todo final de semana você vai ter que ter aquilo. E aí foi de uma maneira que foi onde foi o início ali, com 15, 16 anos, mas com relação ao uso, né? Então quando eu fui para as clínicas, né, de recuperação, palavras de força, fé e esperança, Uhum. falei, cara, eu preciso ter algo diferente para poder auxiliar esses caras. E aí foi onde eu comecei a montar o quebra-cabeça e entender aquilo que Deus estava trazendo para minha Uhum. vida. E até depois de alguns anos dentro da psicologia, acho que eu estava no segundo ano, isso próximo ali do quarto semestre, eu tive uma experiência que roubaram meu carro na porta da faculdade. Segundo ou terceiro ano. Acho que a Tal. gente lembra disso. E foi algo assim. Uhum. Cara, e ali eu falei, vou parar com tudo. Falei, vou parar com tudo e não, cara, isso é loucura. Porque eu investi num projeto que eu não tô conseguindo enxergar que... E não, e depois olha o sentimento. Crença limitante, desvalorização, Uhum. menos-valia. E não, cara, tá, beleza, então eu sou filho de Deus e essas questões todas, pô, perdi meu carro, e começa com algumas indagações, porque a dor, o sofrimento, Uhum. tal, e eu me lembro que foi uma alegria que, pô, eu comprei o carro à vista, tal, e Era um Agile? era um Agile, Era um Agile. era um Agile, um Vamos ver. Agile preto, tal, com as Uhum. rodas todas de alumínio, e foi assim, e eu ainda falava, cara, foi de Deus, porque ele preparou, Uhum. a concessionária preparou, foi na época do como é que chama? A questão dos descontos, me Do fugiu no... IPI? Da redução? Não. Não, que sempre tem em outubro, Ah, Black Friday. exatamente, e preparou e tipo assim... É novembro. Novembro. Novembro, o 13º, é. novembro. E assim, aí era um lance que um carro num valor de 30 mil, eu consegui por 22. Eu falei, é de Aham. Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. E nisso Deu testemunho? dei testemunho e Aham. tal, e esses lances todos. Tá, beleza, depois de um ano me rouba um carro. Aí fala, pô, você não tinha Não era de seguro. Deus, cara? Pô, você vacilou, por que você não pode... Aham. Na delegacia, eu lembro que eu cheguei na delegacia pra fazer o boletim de ocorrência, o cara chegou e falou assim, pô, irmão, você também deu mole, hein, cara, por que você não fez seguro? Vai Ouviu deixar isso na na porta. delegacia? Ouvi isso na delegacia, cara. Brincadeira, cara. Você ali, sabe, e assim, Aham. você olhar pro cara e falar, mano, talvez se não fosse essa arma na cintura, eu esquecer que eu era cristão e tal. Brincadeira, E que tem que não sei ouvir o isso quê. de quem deveria trazer segurança, né? Sabe, trazer, Aham. assim, talvez uma... Aí, beleza, tal, você vai ali, beleza. Só que aí, cara, eu me peguei numa madrugada, e a madrugada, ela parece que dura um mês, porque você fica naquele, pô, a polícia vai ligar, Aham. confia na polícia, e eles vão achar o meu carro, nunca mais, cara, nem a carcaça. Nada. Nada, Nunca nem a mais. carcaça, nunca mais. Nunca mais. Aí eu creio, Deus sabe de todas as coisas, vem provendo, vem trabalhando. Só que aí, até chegar nesse ponto, eu lembro que aí tocou o telefone, 12h30 da manhã, aí da delegacia, pra confirmar o boletim de ocorrência que o senhor fez online. Falei, sim, e aí? Não, e aí que é só pra confirmar só. Se era ou não o senhor que você fez, naquela expectativa, acharam meu carro. Aham. E nada. E ali eu fiquei sentado a madrugada inteira acordado. E olhando pra parede. Só que aí eu peguei e falei assim, falei, Deus, você sabe que eu sou um cara assim que pode-se dizer que um quê de ansiedade um pouco mais assim, eu sempre fui aceleradão. Uhum. Hoje a psicologia, hoje até fazendo terapia, a gente consegue Melhorar isso. melhorar isso, né? Mas assim, cara, se tiver que usar isso daí pra falar pra mim, pra mostrar algo na minha vida, que fale logo, cara, que eu não posso ficar sentado e esperando aqui Aham. madrugadas e madrugadas não, que eu preciso, sabe, me readequar pra poder voltar, enfim, eu preciso entender qual o propósito de eu estar passando por isso. Já fazia psicologia. Uhum. Aí o Espírito Santo veio e falou assim pra mim, você precisa amar mais. Amar mais. Amar mais. Amar você e amar as outras pessoas. Você precisa aprender a amar. Parei, dei aquela bugada. E aí você vai e pergunta. Tá, mas o que tem a ver o carro com relação a amar mais? Tô tentando chegar lá também. O que tem a ver? Porque, cara, Aham. eu era muito materialista, cara. Uhum. Caramba. Muito materialista. Coisa que nem você mesmo percebe, né? Não percebia. Uhum. Muito materialista. Uhum. Sabe? Então, assim, é algo assim que a gente precisa olhar pra dentro. Como que eu vou lidar, trabalhar com pessoas, Aham. sendo que eu tava muito no automático. Sim. Sensibilidade. Ouvir. Caramba. Falei, caraca, cara. Falei, tá. Tô sofrendo, mas eu confio em ti. Aham. Sei que vai dar certo, cara. Já vem dando certo.
Podia ter ensinado de outra forma, né? Seja feita a tua vontade, meu, loucura. Cara, mas eu vejo assim que são essas questões que vão nos fortalecendo e trazendo questões assim que, meu, é assim, todo ser é único dentro da área da psicologia. Eu vejo assim que todo ser é único, sabe? Essa habilidade de conduzir um processo para um ou para outro. Por vezes o paciente cara, falou algo que tem nada a ver e não, que não sei o que, e indaga. Tudo isso faz parte mas do processo, porque é gerar estímulo dentro da pessoa para que talvez, depois de várias sessões, ela consiga compreender Aham. o porquê de tirar a mão da ferida, o porquê de deixar ali trabalhar, de entender, de se ouvir, de se condicionar, de aceitar e depois trabalhar nisso e tal. Tudo isso é um processo. E aí foi um processo ali, psicoterápico ali, mas divino, de uma maneira assim que isso me levou mais a afinco, mais a fazer mais terapia, a buscar, sabe, essa melhora. E eu já tinha ouvido isso dentro da Embraer antes de começar até a fazer a faculdade de engenharia. Quando essa minha gestora, minha supervisora, ela virou e falou assim pra mim: cara, você cuida de muitas pessoas. Só que ali eu tinha tido um entendimento muito por raso. Falou: você cuida de muitas pessoas, você só não cuida de você, cara. Você faz isso, você faz trabalho de ruas, você faz trabalho social, você vai em clínica de Tava recuperação. ajudando as pessoas. Deus estava usando ali Até a vida sua dela. área, que é técnico, né, de Técnico de segurança, do trabalho. você tá cuidando de pessoas. Exatamente, prevenindo fazendo acidente. gestão, gerenciamento de conflitos, né, apaziguar, equalizar e construir, trazer treinamentos, condicionamento. Enfim, ela falou isso pra mim ali, e aquilo, tipo, pra mim foi assim, sabe? Só que ali eu celebrei muito mais a minha dor, sabe? Me vitimizei, sabe? E fiz ali, fiquei de mimimi, do que realmente buscar um rompante. E aí eu falei, nossa, eu levei muito assim. Até então não conhecia a questão das ferramentas mais da área da psicologia. E falei assim, nossa, cara, ouvi isso. Aí ela falou pra mim: você não acha que essa tua arrogância tá te levando pro inferno? Que era da maneira que eu lidava com as pessoas, que eu, sabe? Por quê? Porque aí eu fui entender por que eu me portava assim. Por vezes era agressivo nas falas. Tudo é uma questão que a psicologia hoje traz pra gente, entende? Com relação a essa castração de reprimir muitos sentimentos, eu queria me expressar, mas não sabia como. Tinha medo, era inseguro, não conseguia expressar aquilo que eu sentia ou levar a mensagem, transmitir algo. Quando eu tava dando uma palestra, uma aula, um curso, mano, me transformava. Mas no tete a tete eu tinha muita dificuldade, porque era uma questão de intimidade. Então, isso vinha num rompante que parecia um vulcão em erupção. E, por exemplo, eu ia falar: ô Guilherme, mas você talvez há de concordar que se a gente for... Pô, Guilherme, pô, que não sei o quê, cara, você não há de concordar. Tem muita diferença. Sim, a forma. Né? A intenção é a mesma. Era boa, sabe? Em querer te ajudar, mas a forma que eu trazia tudo isso era uma questão minha. Era um déficit que eu tinha, era um gap. Era talvez uma disfuncionalidade de saber me expressar, de comunicar. As pessoas falam assim... E esse negócio, na questão da comunicação, esse negócio, eu tô passando a informação, como a pessoa vai receber o problema dela, isso não existe, né, na relação, né? Porque a forma que você fala pode ser captada errado ou não, né? Mesmo... Porque assim, às vezes as pessoas falam assim: eu me responsabilizo por aquilo que eu falo, como a pessoa vai receber o problema dela. Isso não é legal, né? Dentro de uma... Questão da ética, principalmente. Não é legal, né, cara? Seja na área da psicologia ou na igreja, tá? Tudo uma questão de ética, né? A gente falou questão da comunicação, ela ser assertiva, né? Eu falar tudo que eu penso, desde que eu seja assertivo e tenha empatia. Sim. Então, por vezes que até dentro de um processo, eu não vou falar do Estevão, eu vou falar do que questão do processo. Na igreja, se eu estou dando uma aula, ministrando, então que tem que evidenciar o nome de Deus, aquilo que ele vem fazendo mais na vida das pessoas. Tentar levar a pessoa a entender de fato o que você quer passar de uma forma saudável, né? Sim, existiram, se a gente for pegar na Bíblia, né? Questões de pessoas que passaram por uma situação ou outra, depressão, ansiedade, Deus usando, Deus trabalhando e agindo. Sim, a gente vai pegar inúmeras pessoas, né? Mas que passaram, profetas, e diante dessas questões. Mas assim, sempre é questão de prevalecer a ética, né? Perfeito. Ter o cuidado para que aquilo não vire algo assim que não era pra ser. Exatamente. Mas ali,
naquela época dentro da Embraer, usando essa gestora, ela falou algo pra mim que eu vim entender depois. Se ajuda muitas pessoas, mas não se ajuda. Então, ou seja, eu tinha um quê, né, pra ser... Eu tinha que permitir, mas ser cuidado. Tipo assim, ela não falou, não estruturou. Mas tipo assim, mano, procura um psicólogo e tal. Vai no psiquiatra, se precisar fazer um ajuste medicamentoso aí. Inclusive, as pessoas têm muito preconceito, mas com relação A tomar remédio. tomar remédio. E eu falo assim que... eu até brinco, né? Brinco assim de uma maneira sadia. Que o que existe de melhor na indústria farmacológica hoje são estabilizadores de humor. Porque isso faz com que a gente ganhe, no mínimo, umas 4 sessões ali, mas com o paciente, para poder lidar com as questões, para acessar o basal dele. Trabalhei em hospital psiquiátrico. Porque o mais difícil é conseguir acessar Conter crise. Conter crise. Hospital psiquiátrico, a gente acessava basal. As pessoas chegavam ali em surtos. Chegavam ali, por vezes, psicóticas, com ideação suicida, com uma depressão. Então, não existe o que é mais e o que é menos. É olhar o ser como pessoa. É aquilo que ele traz, é a demanda. Tentar ser igual para todos e o mais rápido possível, tentar ser assertivo para suprir aquele, remitir a questão e suprir o padrão de sofrimento para que ele possa ter liberdade de trilhar o seu processo psicoterápico, né? Enfim, então os remédios ajudam? Sim, ajudam e muito. E muito. Então, assim, por ter essa questão desse preconceito com relação legal, eu vou bacana. viciar, eu vou virar dependente do remédio. Cara, desencana. Desencana. Quem prescreve remédio é Psiquiatra. o psiquiatra. Aí você encaminha pro psiquiatra. Trabalho em parceria com inúmeros psiquiatras aqui, excelentes psiquiatras aqui da região. Conheci dentro de hospitais psiquiátricos que me validaram também pra caramba, mas como profissional. E é sempre assim, eles indicando pro meu consultório, eu indicando pra eles. Legal. E assim, pra gente fazer esse trabalho em conjunto, eu sempre brinco que a equipe né? Uma equipe multidisciplinar. Para poder auxiliar e trazer esse conforto. Legal. Pro paciente. Então eu tive essa questão lá na Embraer anos atrás, e depois fui ter essa quando roubaram meu carro, que aí eu comecei a ter um entendimento. Falei, cara, é amar, é preciso amar. Eu tenho que amar. Se eu não me amar, como é que eu vou amar o outro? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Em qualquer área, seja na igreja ou seja mais na psicologia. Questão de sofrimento, como que eu vou entender o sofrimento? Amar o próximo como a ti mesmo. Como a você ti não se mesmo. ama, você não ama o próximo. Exatamente. Então, assim, são essas lições muito no automático, muito e tal, e fazer acontecer. E porque já tinha esse estímulo, né? E que a gente fazia, desbravava e tal, isso, aquilo. Mas, sabe, para, respira, analisa, se sinta o que o outro traz. Tal. Então, é aí que é onde entrou o amor. Pois, de uma maneira muito... Foi, cara, mas Deus sabe, cara, de todas as coisas. Não caiu uma folha de uma árvore. Então, pra mim, precisava ser. Porque até então, naquele momento, foi a maneira que ele teve, mas de chamar minha atenção e de me condicionar a ter uma visão para uma situação. Porque eu tava virando, sim. Tava indo muito mais para esse lado. Então, aí eu passei, comecei a olhar e comecei ali... Óbvio, fui me sentir como uma cana passando ali na moenda, aonde você Agora passa... é mais fácil falar, muito mais fácil, exato, né? Então, mas como dobrava e passava de novo, daqui a pouco eu falava assim, cara, chega, já passou 3 vezes. Já entendi. Entendi, já passou 3 vezes. Mas é assim, eu preciso reagir, eu preciso ir em direção, eu preciso sair da inércia. Por vezes eu até, quando tenho a oportunidade de falar com alguns homens, falo, cara, Deus tem poder para todas as coisas, tem. Qual que é o seu principal problema hoje? É o financeiro. Fala, beleza, irmão. Deus pode, assim, sei lá, aparecer um pote de ouro na sala da tua casa. Mas se você não levantar do sofá e ir lá e pegar, ele não é seu. Pode passar o teu filho, pegar e falar, opa, mas caiu aqui na minha residência, eu que pago o IPTU daqui, isso aqui tá no meu nome. Mano, não interessa, caiu, peguei, é meu. Então, assim, você tem que ir em direção do seu sonho. Você tem que ir em direção do seu objetivo. O sobrenatural é com Deus. Sobrenatural sempre vai ser com Deus. Mas o que cabe ao homem fazer, você tem que fazer, cara. Isso em todas as áreas. Seja com relação ao seu ministério na igreja, seja com relação ao seu trabalho. Família, né? Família, em tudo. Mano, coloque-se como cabeça em tudo. Sabe? Tome posse. As mulheres, sabe? Edifica a tua casa, seja sábia. Sabe? Assim, eu ouvi uma vez numa outra igreja e achei muito sábio a pessoa colocando que quando uma mulher muda, algumas coisas mudam. Quando o homem muda, tudo muda. Tudo muda. Mas para que exista a mudança no homem, primeiro a mulher tem que mudar. Cara, e aí eu comecei a olhar pro meu processo dentro de casa, assim, diante daquilo que a gente passava. Que ele falou. Foi exatamente o que ele falou. As coisas estavam descarrilhando de uma maneira que ia ter o fim do casamento, do relacionamento. A Salete foi buscar a Deus.
E ela nunca, tipo assim, você tem que ir lá na igreja, você tem que ouvir o que eu tô ouvindo. Cara, sempre foi de uma maneira suave. Uhum. Sempre foi de uma maneira, assim, condicionando e trazendo o amor, Legal. o respeito. Uhum. Mesmo eu fazendo coisas erradas e querendo que ela fizesse comigo, e ela tentando me explicar dentro das limitações dela, e aquilo foi havendo transformação. Crente dentro de casa, sabe, as pessoas iam orar dentro de casa, eu me lembro de uma vez só. E que era algo assim, eu falei, tá, pode vir, mas eu não compartilho disso antes de conhecer a Deus, né? Uhum. E assim, a vontade era sair pelo outro lado, pela outra porta, mas não tinha, morava em apartamento, no Uhum. terceiro andar, tá, vou ter que ficar aqui. Grande parte mas ali, da ministração que foi feita ali, eu fiquei no meu quarto, fiquei na cozinha preparando, mas ouvindo, né? E até nisso eu fui olhando assim e falei, cara, eu creio que o desafio maior foi pra Salete. Uhum. O desafio maior foi pra Salete, porque até então... Perseverar, porque tinha um marido que eu ainda usava droga, né? Eu ainda bebia, saía aos finais de semana, deixava eles na igreja. Meu, falar em deixar na igreja, retiro de carnaval, cara, era uma coisa assim que, assim, eu não morri porque Deus não quis e aí eu entendi que ele tem um propósito na minha vida. Porque eram 3 a 4 dias no ar, porque a Salete ia pros retiros, né? E eu deixava ela ali com a galera da igreja, levava as crianças, e ali é como se fosse a minha liberdade. Tipo, existem estudos que falam do id, do ego e do superego, né? Que o id são as nossas euforias, as nossas pulsões e tal. Eu queria viver a minha vida no id, módulo id, o tempo todo. Só euforia que nunca acabasse. Não queria responsabilidade, não queria compromisso, não queria zelo, não queria crescer. Não queria crescer, queria ser uma eterna criança ali no playground, com medo de enfrentar as questões lá fora e de ter esse senso de responsabilidade. A fé, ela trouxe essa abertura para mostrar essas questões, onde foi amadurecimento, e aí onde Deus foi permitindo e foi me dando as ferramentas. Pra transformação ir acontecendo. Transformação, foi permitindo. Dinheiro era algo assim que na minha vida também era um problema. E aí essa questão de prosperar, todas essas situações, teve um tratar dele, a questão do material, tirar o carro, amar mais, tal, essas questões. Então fui tendo entendimento para muitas questões. E até assim... Percebe que Deus vai trabalhando para chegar um momento de realmente estar maduro para ajudar pessoas de forma efetiva, né? Exato. Falar, voa. Voa. Sim. Sabe, tive experiências... De fato, dar frutos de salvação, né? Exato. Eu ganhei uma vez uma paciente minha, um curso que eu relutei muito em fazer, de desenvolvimento e liderança. Falei, pô, sou cristão, já sou nascido de novo, tal, e sou psicólogo, são todas as ferramentas que eles utilizam, mas da área da psicologia... Tal, cheio de crenças, tal, e ela insistiu muito, pô, eu quero que você vá lá e faça esse curso. E assim, é bom, aproveitei algumas coisas, não vou aqui entrar no mérito, nem fazer propaganda de ninguém, né? Mas, cara, peguei 2 situações ali, 2 situações que eu vi Deus trabalhando perfeitamente a questão da insegurança. Questão da insegurança, precisava disso, que assim, e que eu voltei de uma outra forma pra terapia. Pra minha terapia. Voltei de uma outra forma. Porque dentro dessa ferramenta, a questão da confiança, da segurança, eu tive mais uma experiência, assim, extraordinária. Deus falando comigo, assim, fazendo ali um exercício, uma dinâmica, de andar com os olhos fechados, tal, isso, aquilo, e pisando em terrenos que não conseguia sentir e tal. E hora tava frio, hora parecia molhado, parecia grama. A minha cabeça tava, mano, esses caras vão me levar pra pisar em brasa, cara. Os caras tá de sacanagem, cara. Mano, não é possível que eles vão fazer isso comigo. Se os caras fizerem isso comigo, vai rolar eu e ele na brasa. E ele não sabe que eu fui forjado no fogo, tal, isso, aquilo. Minha cabeça já começa ali a conjecturar, tal, isso, aquilo. Mas ali, cara, eu comecei a ouvir, sabe, a voz do Espírito Santo. Falando assim, Estevam, cara, tudo isso aqui, cara, é seu. Voa. E o que ele mostrou pra mim? A área da psicologia. Ele mostrou ali aquilo que eu tava... Porque você fica naquela insegurança. Quando eu fui trabalhar no hospital psiquiátrico, a minha cabeça estava assim, cara, eu preciso trabalhar na área da psicologia, que seja CLT, que eu tenha uma segurança, que eu consiga ter essa liberdade com a sala. Ajudou e muito. Fiquei 1 ano e 3 meses no hospital psiquiátrico. Fiquei em 2 hospitais. Aqui, referências na região. Né? Experiência. Experiência. Né? Excelentes hospitais, não sei se posso falar o nome ou não. Pode. A gente tem... A porta de entrada foi o Francisca Júlia, Hospital Francisca Júlia, inclusive um abraço mais pro
pro pessoal de lá. Referência até fora de São José, né? Fora, exatamente. Mas, assim, ele pode atender só munícipe. Só porque perfeito. é questão do SUS e tal. Uhum. Atende São Francisco, Monteiro. Que é distrito, né? Distrito, esse lance todo, e atende mais um que eu não tô lembrando agora. Foi onde eu conheci, por exemplo, médicos renomados aqui na cidade. Né? Não vou citar os nomes, porque são inúmeros, mas assim, todos que eu trabalhei ali são excelentes profissionais. Legal. Inclusive o doutor Luiz Guilherme, que me fez um convite e abriu as portas para eu ir trabalhar no Chuí. Né? Trabalhei um tempo no Chuí também, onde aprendi, onde conheci pessoas maravilhosas. E só que ali ficava assim, cara, querendo muito trabalhar só com a sala, mas tendo esse quê, mas com relação à CLT. E assim, e o doutor Luiz, ele falou pra mim ali, teve um dia assim, trabalhar em um hospital psiquiátrico, a demanda é muito alta. Teve um dia que ele falou pra mim, cara, você não tá legal, né? Eu falei, não, agora você vai ter que me atender. Falei, agora você vai ter que me atender. Começou, já era. Né? Perguntou, descarrilhei. Mas assim, muito staff. Foi trocando ideia com ele e tal. Ali ele falou, Estevam, o lance é o seguinte, cara, não é a sua sala que valida o hospital, sim o hospital que valida a tua sala. Ali descortinou algumas coisas pra mim, eu olhei com outros olhos, eu falei, pô, legal. Até agradeço muito aquele período que eu tive com ele ali. E aí depois estabilizei, ele fez um convite, fui pra um outro hospital. Só que, tipo assim, tirei um problema de um lugar e levei pro outro. É algo ruim trabalhar no hospital psiquiátrico? Não. É o tempo pra minha sala. O tempo pra minha sala. Eu tinha muito mais tempo pro hospital do que pra minha sala. Eu saía do hospital 5 horas da tarde, ia pra sala ali, correndo, pegava ali 5h30, indo até 11 horas da noite. Estevam, mas você continua fazendo isso até hoje. Trabalhando até as 11 horas da noite. Mas hoje a gente consegue equalizar melhor o tempo, vai dosando e tal, esse lance. Chega a atender até 9 pessoas por dia, tal, que é algo assim que eu louvo a Deus, agradeço a Deus por isso, porque, né, enfim, questão da procura, da demanda. Mas, assim, foi algo que essas experiências mais dentro do hospital, nessa área, que começou a sempre vou dando uma bugada, assim, para poder voltar um ponto, assim, para ir linkando. Mas quando eu passei por essas experiências ali dentro do hospital, até como profissional eu cheguei ali num limite, questão de um staff. De um staff. E aonde, por questões de experiências passadas, principalmente no período da pandemia, né, que a gente tem que ir aprendendo a lidar com relação aos nossos sentimentos e principalmente questões que são mais corriqueiras, mas na vida da pessoa, que talvez portas de entrada para muitas questões, ansiedade e depressão. Episódios mistos, por exemplo. Eu me vi ali num episódio misto, onde eu queria muito celebrar a minha sala, mas o retrovisor do meu carro mostrava muito o ano de 2021. Alto e baixo, né? Altos e baixos, essa muito oscilação grande, né? Muito grande. E que a gente precisa... Sempre a gente vai ter isso, né? Sempre. Isso mostrava, o retrovisor do meu carro mostrava muito o ano de 2021. Pandemia, desestabilizei emocionalmente ali, a questão da labirintite e tal, esse lance todo. E fui ali, sabe? Só que, por exemplo, quando eu ia pra demanda, sabia que a demanda ia ser alta, é como se eu estivesse ali, sabe? Então passava, experimentava, sabe? Episódios de ansiedade e depressão. Eu até que conversando com ele, um profissional da área, eu falei, cara, você tem que celebrar muito mais a tua sala. E foi onde teve a experiência, passo de fé, disciplina. Primeiro é de fé, o segundo, o terceiro, o milésimo é de disciplina. Aí você vai juntando tudo isso, você vai montando um quebra-cabeça, questão da confiança, tal, isso, aquilo dali estava ali. Quando eu fui fazer esse treinamento, na realidade, desenvolvimento e liderança, foi tipo assim, cara, uma virada de chave para falar, cara, tá aqui, cara, é isso aqui que você tem que fazer. Você tem que acreditar nisso, voa. E eu senti como se fosse o Espírito Santo falando para mim. E eu voltei mais diferente, né, e tal, que não sei o quê. Não, com os pés no chão, mas confiante, sabendo que fala, cara, já tava tudo aqui, cara. Precisava, é algo de uma dependência, precisava de um reforçamento, um estímulo externo e tal. Falei, cara, isso vai de pessoa para pessoa. Mas foi um estímulo legal. Sim. Foi um estímulo legal, me deu uma outra amplitude, sabe? Destravei umas questões ali. No meu processo psicoterápico, destravei umas questões, principalmente para medo, confiança, tal, segurança. Onde começou a fluir muita coisa. Começou a fluir. As pessoas hoje, por exemplo, que vão para a área da psicologia, né? Os estudantes. Eu acho legal você ter um suporte, né? Uma RIME, mas com relação à CLT. Se conseguir na área da psicologia, melhor ainda. E vale trabalhando o seu consultório
aos poucos, vá construindo. Não deixa isso pra lá, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. Né? Se é um sonho seu, você pode tentar ali equalizar e trabalhar com os dois até ter essa questão de se lançar. Hoje eu tenho o privilégio de viver só de sala, vivenciar só a sala, né? 24 horas, a gente apaga a luz, fecha a sala, mas não fecha. Não fecha. A questão desse consultório, a gente sempre tem que estar trabalhando isso emocionalmente, final de semana principalmente, buscando sempre o que eu falo para os pacientes, rotinas dentro do processo para a gente não virar paciente e diante dessas questões, porque somos pautados mais de sentimentos, questões de emoção, podemos passar por um trauma com relação a um ente familiar, a perda de algo, de um bem material, que isso pode nos desestabilizar. Então, assim, nós não sabemos, perante as nossas emoções, o que tem para amanhã. Temos que nos trabalhar constantemente para que quando vem essa questão do sofrimento, a gente sim, sinta, passe por isso, mas que isso não nos paralise. Não venha nos paralisar. Até nós da área da saúde, sendo psicólogo, temos que ter isso em mente e sempre trabalhar nisso. As pessoas falam, pô, mas você é psicólogo, você sabe lidar mais com as emoções. Cara, mas sou de carne, osso e tripa como você também é. Sim. Sabe? Posso passar pelas mesmas situações que você passa. Isso não me faz um super-homem. Não me faz um homem de ferro. Sim. Legal. Estevão, última pauta pra gente caminhar pro encerramento. No mês de setembro também é o mês da prevenção ao suicídio, né? Essa conscientização, né? Você quer falar um pouquinho sobre esse tema? Eu acho que é legal a gente falar. Não sei, posso estar enganado, mas eu acho que a pandemia trouxe algo benéfico no sentido dessa conscientização de psicólogo, eu acredito, né? Porque potencializou muita coisa, o pessoal ficar em casa, né? Tal. Mas também, não sei, em questão de índice de suicídio, se aumentou na pandemia, por conta disso também. Fala um pouquinho sobre esse tema pra gente. E tem também a questão da igreja, né? Eu acho que a igreja, não sei como é que tá hoje, mas sempre teve acho que um preconceito em relação à psicologia, né? Falta de fé, né? Sim. Então... Existem, né, começando pela igreja, existem lugares que dão mais abertura, já que isso faz parte ali. Usa isso como uma ferramenta. Usa como ferramenta. Se a gente for falar questões de paternidade, escassez e prosperidade, né, assim, existem até pastores aqui, mas na nossa própria cidade, pastores que são psicólogos, enfim. Eu, assim, falando até com os homens, trabalho muito, né? Eu gosto muito de estudos, mas do Luciano Subirá, e assim, o Estevão. Então eu vejo assim, aí eu vou utilizando isso, trago para os homens, os estudos, a questão da batalha de todo homem, livros aí que nos auxiliam em muito, mas com relação a essa questão. Se eu tenho essa dificuldade? Sim, tenho essa dificuldade, né? Porque eu até brinco com alguns, eu falo assim, por exemplo, eu vou ministrar uma aula numa EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu não sou pastor, eu não sou teólogo, eu não sou professor, quanto menos professor. Eu sou um psicólogo, eu sou um cristão, eu sou psicólogo, eu trabalho mais nessa área comportamental. Estímulo, resposta, condicionamento, questão de condicionamento. Então, eu tenho essa dificuldade, né? Porque eu vou trabalhar mais essas questões comportamentais. Lógico, não fugindo ali mais da lição, mas eu sempre vou estar pisando mais nas questões comportamentais. Acaba trazendo, não tem como. E não tem como eu querer falar, por exemplo, eu posso me capacitar, ser um teólogo? Posso. Só que para quem tem muito mais facilidade. Tem muito mais facilidade. E assim, as questões de comportamento, elas são mais abertas. Teologia, eu preciso ir mais a fundo. Enfim. Então, eu até brinco, pessoal, cara, não sou pastor, não sou teólogo, quanto mais um professor, tal, eu sou um mero cristão que acredita e principalmente nessas questões comportamentais. Hoje tem abertura, sim, tem abertura, né, dentro da minha igreja, principalmente para desenvolver esse trabalho com os homens, né, e buscar condicionar de uma maneira, mostrar, descortinar muita coisa, quebra de crença, paradigma, por que vem, qual que é a sua responsabilidade, o que você tem que fazer, o que cabe a Deus, o que Deus faz, sobrenatural é com ele, mas você levanta e anda, sabe? Deus te chama para fora, como fez com Lázaro, ele te chama, mas pelo nome, então, filho, levanta e anda, faz. Ah, mas que não sei o quê. Ah, mas porque eu lá na infância. Ah, mas porque eu isso. Ah, mas porque eu não tenho problema mais com paternidade. Será? Você já parou para pensar? Já parou para analisar?
Como que você tem lidado mais com os teus filhos? Como que você tem lidado com a tua esposa? Você tem feito troca lá na sua casa? Sabe, você tem assumido o seu papel, sua responsabilidade? Você tem trazido a palavra de Deus pro teu filho? Você tem falado, mas com relação qual que é o seu papel de pai perante isso? A pessoa pode achar que tá curada, mas ainda ter algumas coisas. Por exemplo, hoje É um processo. É um processo. Por exemplo, hoje eu posso fazer com meu filho aquilo que sempre fizeram comigo. Sabe, diante de uma questão, um brinquedo, ou uma situação ou outra. Sabe, para tentar suprir algo que é um déficit meu e tentando condicionar a criança de uma maneira que eu fui condicionado. Sabe, e não vai, eu só fico no raso. Só fico no raso. Então eu preciso trazer de uma maneira assertiva para a criança, já ir orientando, falando com relação a valores de brinquedo, se eu posso, se eu não posso. Ou simplesmente gerenciamento de conflito com o meu filho. Educar o meu filho. Educar o meu filho mais na palavra, educar o meu filho mais com relação a ser um cidadão de bem. Moral mesmo. Moral, ética, sabe? Então são essas questões e não realizar ali uma troca. Essa troca muitas vezes é para suprir um gap meu. Sabe? Se eu não sei fazer, eu vou ter... Por que eu quis ser pai, então? Agora que eu sou pai, eu vou ter que aprender a fazer. Meu irmão, caminha, levanta, anda, faça, cumpra o seu papel. Porque por vezes, eu tô falando na liderança, mas no geral, pessoas que, infelizmente, às vezes dentro da igreja, trabalham muito, mas com a questão da alienação parental. Da alienação, sabe? Tipo assim, e não permite, assim, sabe? Muito fica assim, fechado. Infelizmente, existem lugares que são fechados. Existem lugares que te dão essa liberdade, te preparam para ser um sucessor, te preparam para ser um líder, te preparam para ser uma pessoa que vai fazer gerenciamento de conflito, te dão ferramentas e te dão liberdade para tal. E isso entra a psicologia nisso? Entra. Eu tenho essa liberdade para fazer isso, mas na minha igreja hoje tenho, haja vista que trabalho com homens. Tá aqui a Thaís mulher para confirmar isso pra gente, que é coisa mais difícil de trabalhar do que homem, Thaís. Verdade. Enfim, é uma brincadeira, mas, cara... Meu, porque, cara, é muita crença. É muita crença. É achar que eu não preciso. É muito preconceito. Eu não preciso ir num profissional fazer exame de próstata. Cara, precisa, irmão. Precisa. O exame de sangue me traz. Cara, precisa fazer, cara. É uma questão de autocuidado. A questão da diabetes, porque eu vou ter que parar de comer isso e tem que fazer algo. Irmão, precisa, cara. Quanto tempo você quer durar nesse seu processo aqui na Terra? Entendeu? Você quer ver seu filho crescer? Você quer ver seus netos, tal, esse lance. Então, até nisso, cara, o trabalho com o homem já começa nessas crenças que limitam e muito. E muito. Homem dentro mais do consultório. Existem muito mais mulheres do que homens. Então, isso a gente... Isso é um dado mesmo. É um dado. Então, sabe? Porque, cara, nós somos pautados. Homem não chora, engole o choro, cala a boca, vira homem. Sabe? Então, são situações que já vão, essas castrações ou essas distorções, enfim, que vão trazendo mais essas questões. Então, assim, existem igrejas que dão mais liberdade para isso, que trabalham e vão buscar profissionais para poder trazerem ferramentas para associar, equalizar e trazer isso. Mas para os irmãos, existem igrejas que talvez, infelizmente, isso a gente... eles orientam da porta para fora. Não tem, talvez, assim, profissionais para trabalhar, lidar ou buscar informação para isso. Né? Então, assim, umas mais e outras menos. Mas que é algo que já faz parte, faz e muito. Por quê? Até porque a gente liga uma televisão, a gente tem a questão da internet, outdoor, enfim. E sempre existem locais e lugares que vão trazer essa situação. Você tocou num ponto a questão do Setembro Amarelo. Sim. Aumentou o número, mas com relação ao suicídio, pandemia, tal, isso, aquilo. Estatisticamente, eu não tenho como comprovar isso para você. Mas foi um período, o ano de 2022, que eu estava dentro do hospital, então eu trabalhava muito por conta do Setembro Amarelo, dando entrevistas ali para a TV Tati, mais para a Vanguarda, tal, e que procuravam, e que até eu oriento aos profissionais dessa área que façam isso uma cultura e que coloquem não só, mas no Setembro Amarelo, que sempre procurem trazer uma abertura, não só para o Setembro Amarelo, que às vezes foca só numa data e o resto do ano... Não... Exatamente. Sabe? E assim, existem até às vezes postagens que falam foi feito isso, e depois o restante do ano. Então que isso seja uma cultura, mas no nosso país e trazer cada vez mais cedo, mas para a sociedade e cada vez mais jovens, né? Mais jovens, exatamente. Deu um boom no período da pandemia, sim, quanta gente não perdeu muita coisa. E esse muita coisa, que eu não tô falando nem de negócios, de projetos, de sonhos, não. Entes queridos. Entes queridos. Quantas pessoas
assim, por exemplo, são empresários, trabalham, estão fora o dia inteiro, só se vê à noite. O fato de estar convivendo junto, nós começamos a ter mais intimidade. E conflito também. Conflito aumentou e muito. Pessoas procurando mais, onde a pessoa falava, cara, eu não conhecia esse seu lado. Meu, sabe? A minha esposa mesmo chegou a falar pra mim, quando eu estava atendendo online de casa, assim, sempre existiu o latido do cachorro. Eu moro em apartamento. Sempre existiu o latido do cachorro, a criança chorando, as pessoas conversando, o barulho do carro na rua. Isso não me incomodava. Mas no período de pandemia, e quando eu precisava buscar um quê a mais de concentração, na sala de casa, a Salete falou, Estevam, para. Ou você vai buscar um lugar pra você trabalhar, ou, cara, sinto muito lhe informar que você tá na profissão errada. O que é residência? Não tem como. Na residência e tal, você tá ficando nervoso, tá ficando irritado e tal. Então você precisa de um local um pouco mais... concentrado. Concentrado e tal. No período da pandemia não teve como. Tivemos que fazer atendimento online, fazendo de casa e tal. Sim. Né? Mas aí você prefere... Até uma outra pergunta que sempre surge. Você prefere online ou presencial? Isso é muito do paciente. Né? Isso eu deixo como paciente. É óbvio que você aqui na minha frente é o que você fala, o que você não fala, o que o seu corpo fala. Por vezes... O online você acha que perde um pouco? No online eu te vejo do tórax pra cima. Entendi. Né? A sua mão, a sua perna, a sua maneira de sentar. Entendi. Sabe? Então são todas essas questões que nós vamos observando, que o paciente vem trazendo pra gente. Né? Mas que é óbvio que eu tenho que desprender um pouquinho mais de energia, mas a gente sempre vai buscar a questão da excelência pro paciente. Legal. Né? Com relação a essas questões. Aumentou a questão do Setembro Amarelo. É importante, e muito se falar nisso. Né? Às vezes eu tinha até algo assim que falar, pô, mas só se fala em setembro e tal. Seja você a mudança que você quer no mundo. Então, assim, através hoje do Instagram, eu estendo o Setembro Amarelo o ano inteiro. O ano inteiro. O ano inteiro. Na minha página, quem for lá, Estefano.psicólogo. A gente coloca na tela aí. Vai ver conteúdos, mas com relação que te traz essa extensão do Setembro Amarelo. Seja você a mudança que você quer no mundo. Isso serve para cada um na sua área, qualquer profissional. Mas que, infelizmente, com a questão de cultura, hoje, assim, a gente se ouve falar mais, a abertura é maior, não só na igreja, como na mídia. Tá? Pessoas falando mais disso, muitas crenças, as pessoas entendendo, sabendo a necessidade e a importância, né? Tanto da terapia como mais da psiquiatria, mas com relação a ali equalizar algumas questões e lidar com situações, né? com doenças. Doenças, assim como eu tenho um desconforto estomacal, eu tenho um desconforto mais nas emoções. Sabe, é normalizar. Normalizar e não potencializar. A pessoa já está sofrendo demais. Se aumentou o número de uns tempos para cá? Sim, com certeza. Com certeza. Eu não vou evidenciar assim, com exatidão os números hoje. Mas assim, fiz trabalhos o ano passado no hospital que, infelizmente, isso mostrava vem crescendo. Isso. E sim, com regiões no nosso país onde isso é maior, tal, com relação à informação, ou à cobrança, à cultura, às crenças. Existe alguns sinais, aí mais pessoal que tá assistindo, existe alguns sinais que a pessoa demonstra que pode estar levando a suicídio? Sim, sim. Que assim, é legal as pessoas saberem para identificar e tentar ajudar? Distanciamento, isolamento, né? Isso por vezes pode... Mas e se já é uma pessoa que já é mais introvertida, tem um limite também para isso? Mesmo ela sendo mais, vai despontar. Sabe? Muito fora do normal. Eu sei que o meu filho é uma pessoa um pouco mais introvertida, né? O pai quando conhece o filho. Sim. Só que isso tá demais. A questão de se isolar no quarto. Hoje a gente vê os jovens muito mais no quarto, porque as questões de jogos, tudo é online pro jovem. Então o pai fala, tô tranquilo porque ele tá dentro do quarto. Cara, nós... Às vezes era melhor estar na rua, né? São inúmeras situações que a gente vê hoje, por vezes a televisão mostrando através de uma série ou outra, que tem questões que começam dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto. Isso para qualquer excesso e abuso, infelizmente. Então, assim, é sempre estar próximo, sabendo o que está fazendo, com quem está conversando, o conteúdo, sabe? Um conteúdo, por exemplo, a pessoa nunca leu tal coisa, agora a pessoa começa a despontar, a ler determinada questão, que dá um indício que, sabe, surto, por exemplo, nós temos as questões que são um surto psicótico, né? Um surto induzido e algo que surge com uma predisposição genética na pessoa. Um surto pode levar a uma situação, mas questão de um suicídio, sim, um abuso de uma substância pode gerar o surto, uma euforia que leve a pessoa a fazer isso, sim. Teve agora recentemente um caso de um ator que tava tomando remédio e pulou. Foi um surto aquilo lá, não foi? Sim, foi algo induzido, porque ele pulou do primeiro andar, né? Eu li isso ontem, eu
tive a notícia, eu vi no Uhum. Instagram, ontem, fechando a sala, que eu parei Você para foi ler, ler. que Aham. surgiu, eu estava lendo. Eu não posso afirmar, porque é muito Aham. daquilo que a notícia trouxe, mas é com relação a ajuste medicamentoso. Por isso, dá a importância de um profissional para fazer esse acompanhamento. Não Ele se tava se automedicar. automedicando, né? Ele Não, tava, né? se é que se de fato isso estava acontecendo, Aham. né? Então, assim, fica aqui mais uma Muito orientação importante, muito com relação importante. à automedicação. Infelizmente, pessoas, né, conseguem receitas tal de uma maneira Uhum. paralelo. Infelizmente, cara, Tem isso, né? Existe, né? Infelizmente, Uhum. existe até nisso a pirataria. Mas é assim, eu oriento como um profissional da área que você Uhum. sempre procure um profissional que é que ele te traga essa orientação e tenha esse acompanhamento e Legal. que você comece, mantenha e termine o processo. Tem um final, né? Tenha um final, porque por Uhum. vezes a pessoa toma um chá do já tô bom. Ah, eu já tô bom, vou parar com o meu remédio. Aham. Cara, parar... É igual antibiótico, né? Em vez de tomar até o 7º dia, 10º dia, para no Exatamente. meio. Você não consegue parar um trem em 5 segundos. É verdade. Você não Física, consegue né? parar um trem em 5 segundos. Então, Uhum. com relação às nossas emoções, tem essa questão desse desmame e desse acompanhamento. Aham. Né? A questão de dosagem, enfim. Uhum. São áreas que um médico psiquiatra, ele vai pra gente enriquecer muito mais, mas esse acompanhamento que a gente faz em paralelo, por exemplo, eu tive farmacologia, mas um semestre, mas com relação aos fármacos, Aham. né? Entender o porquê, pra quê, mas é óbvio que a gente precisa de Sim. uma orientação de um médico psiquiatra para poder nos auxiliar. Uhum. Eu sempre costumo dizer que os fármacos, eles sempre vão fazer que a gente ganhe de 3 a 4 sessões. Que você comece o seu processo psicoterápico, né? E caminhe ali diante de uma alta, mas do seu Aham. psicólogo. E existem pessoas que mesmo você dando alta, ela insiste em continuar no processo, porque vê o quão isso vem fazendo bem para a vida produtivo, dela, né? é produtivo Uhum. e é benéfico para ela. E tem pessoas também que infelizmente começam um processo farmacológico e não tomam, não terminam, sabe? Uhum. Não seguem mais a orientação. Sim. Isso prejudica? E muito. Você comentou, por exemplo, um filho ou algum parente que tá distanciando ou começou a ler, né? Alguma coisa assim. A nossa abordagem tem que ser sempre procurar conversar, entender por que ela tá lendo aquilo e tal. Essa deveria ser a nossa abordagem primeiro, né? Vida Não na vida. condenar, Vida na vida, é atenção. dar atenção. atenção, ouvir. Geralmente isso já vai ajudar. É atenção, porque senão isso pode ter por vezes isso acontece, não porque o pai quer essa dinâmica, essa rotina, muito fora de casa e pouco ali contato com o filho, é a qualidade do tempo que você tem com seu filho. Uhum. A qualidade do tempo. Eu parei esses dias mesmo dentro de casa, eu e o João Vitor, nós fomos assistir o jogo, mas do Corinthians ali, e foi algo assim que foi até um quê de cobrança, né? E que eu não estava percebendo. Por vezes eu chegava em casa e já estava trabalhando, olhando a agenda pelo celular, assistindo o jogo ali junto com ele, sabe? Não concentrando. Se ele senta do meu lado, eu ali no celular, preparando a agenda para o dia seguinte, para tentar ganhar um tempo já no dia seguinte, respondendo alguma coisa que alguém me mandou no início, ali naquele final. O João falou, pai, cara, a gente não tem liberdade nem para assistir o jogo mais aqui, você não larga o celular, cara, a gente não consegue conversar. Cara, é uma oportunidade gigante, né, Exatamente, a gente consegue conversar. Para mim, falei, cara. Então a gente tem que estar atento aos sinais e aquilo que os nossos filhos vão trazendo pra gente. Que dão sinal, sempre Exatamente, dão, né? E falam nas entrelinhas. Sim. Celular do lado. E eu tive uma oportunidade de me abrir com o João, né, assistindo o jogo, creio que foi na semana passada, falando assim, eu falei, João Vitor, por mais que assim nós temos Cristo na nossa vida, né, nós sabemos que ele é único, é suficiente, a essência dele, mas nós não podemos perder a nossa essência, o nosso brilho. Porque senão a gente vai se moldando e se pautando perante aquilo que a sociedade quer. E a gente deixa de ser quem nós queremos ser. Quem nós queremos ser. Então, nessas conversas. Então, se eu não tivesse deixado o celular de lado e tendo um construto com ele, mas com relação nessa direção, e assim, a gente tem diálogo. É óbvio, a gente tá torcendo. Tem ali a tensão, tal, de uma bola na trave, de um gol que tomou. Tal, mas assistindo o Corinthians sempre tem aquele momento que não acontece nada no jogo. Exatamente. É aí que a gente, muito com mais. Esse time, antes era só nos intervalos, né? Mas assim, um abraço, né? Ao professor, tal, você conhece ele. Não, mas eu sei que isso aqui talvez seja um canal, e inclusive eu até mando aí para aquela equipe que quiser, tá? Um psicólogo trabalhando, eu acredito muito, mas com relação né, à psicologia do esporte e tal, em condicionar o atleta e fazer com que, ele se torne um leão. Rapaz, e você tocou num ponto interessante, essa semana até saiu, dentro da psicologia, obviamente, essa semana com o jogador do Corinthians, o argentino lá,
tava meio jogando mal por conta de depressão. Porque parece que a namorada dele é argentina, só que ela é cantora. E ela não tava morando pra cá. E o cara sozinho pra cá, a família acho que não veio e tal. E parece que um dos motivos que ele tava jogando mal era por esse sentimento aí. Tava até a discussão na mesa redonda que eu tava assistindo. E muita gente no comentário, pô, cadê os psicólogos? O clube não tem psicólogo e tal. E realmente é algo que tá entrando muito, né? Psicologia esportiva, né? Sim, já há anos existem os clubes do nosso país. Tem uma série muito boa na Apple TV, que é o Ted Lasso, que vai focar muito nisso na Apple TV. Ele é um treinador de futebol no campeonato inglês. Que um dos focos da série é exatamente isso. Os problemas os que tava tendo dentro do vestiário e a psicóloga. Tem uma personagem que é uma psicóloga e tal. E é bem interessante. Vamos pegar, por exemplo, assim, a questão... A gente vem falando muito mais do Corinthians aqui. Tem a questão de São Paulo, Palmeiras, qualquer time. Qualquer time grande do nosso país, né? A gente vê que isso trouxe a porta de entrada para muitos profissionais. Quem aqui, quando criança, não sonhou em ser um jogador de futebol? Isso é até música. É até música. Né? Então, assim, hoje, se a gente for pegar, por exemplo, o Corinthians, eu acho que são 36 milhões, me corrija aí, de corintianos, por aí, 40, em torno de 36, 40 milhões de corintianos. Creio que mais da metade sonhou em ser um jogador do Corinthians. Mesmo que você não seja corintiano, você está ali dentro de um vestiário e você ter palavras como essa e que te fazem, te tiram de dentro, te viram no avesso, é óbvio que você vai entrar dentro de campo, você vai dar carrinho de cabeça. Isso é uma questão... é muito que o Vanderlei Luxemburgo faz também, né? Faz, e que a gente falou lá do Zagallo, lá que fez mais na Copa do Mundo, se eu não me engano, de 98. Perfeito. E pegou o Tafarel, e pegou do jogador, e tal, isso, aquilo. Cara, é óbvio que você vai diante daquela adrenalina, daquele lance todo, você vai dar o máximo, você vai tirar ali, entendeu? Então, são essas as questões, de tudo aquilo que você fez até aqui, de condicionamento. Cara, você pode, você é capaz, mas não é do nada. Isso vem resumir. Mano, eu quero, eu posso, eu consigo, você pode. É óbvio que um só vai ganhar. Mas você precisa dar o seu melhor. Nem que isso seja decidido numa cobrança de pênalti. Na última cobrança, mas você precisa dar o seu melhor. É o máximo. Você se condicionou para aquilo. Porque, sabe, não é só um jogo de futebol. Você só não... Eu tô falando do futebol, mas em todo o esporte, né? Você se condicionou, você se preparou, a tua família acreditou, você abdicou dias, anos, preparo, dor, sangue, suor, lágrima. Então, tudo isso se resume. E tem um outro problema ainda, Estevão. Pensa um moleque de favela, um moleque simples. Outro ponto. Cara, do nada ele começa a ganhar 5 mil reais, que já é um salário muito alto nível Brasil. Daqui a pouco, do nada, ele começa a ganhar 60 mil, 100 mil, 500 mil reais. O moleque tem 14 anos e o Barcelona já comprou ele. Exatamente. E aí, como é que fica a cabeça? Como, entendeu? Aí entra também a questão da psicologia. O mundo muda que ele pode ter qualquer mulher, ele pode comprar qualquer coisa, ele pode fazer qualquer coisa. A questão da terapia, do cuidado, até que ele aprenda a questão do autocuidado, não só com ele, mas como os familiares próximos, os tutores. Porque por vezes eu tiro o moleque do interior, de qualquer região do Brasil, e levo ele para uma capital, eu tenho que levar a família junto. Eu tenho que dar esse suporte, porque eu vou tirar o pai daquele emprego, ele é um cara assalariado, né? E eu vou dar um apartamento para a família, eu vou dar um salário. O Palmeiras fez isso com o Endrick, né? E o São Paulo não quis fazer. O pai dele queria, acho que, um emprego para poder vir com o moleque. E aí o São Paulo, acho que não quis, o Palmeiras deu um emprego para ele, trouxe o moleque. Inúmeros jogadores, no Santos, né? O Santos faz muito isso. O Santos, e enfim, o próprio Corinthians pode ter. Creio que todos os clubes têm isso, uns mais, outros menos. Mas é um trabalho que tem que ser feito com a família. Com a família. Também. Sim. Também, porque faz parte, porque até então o moleque, se eu trago ele para perto ali, ele não vai estar 24 horas dentro do clube. Existem os meninos que passam, né? O Palmeiras, eu tenho conhecidos aqui da cidade que jogaram no Palmeiras, que o Parque Antártica, eles dormiam, mas o alojamento deles era no Parque Antártica, ali debaixo das escadarias. Se não me falha a memória, tem histórias assim, eles Diz falavam. Que no Morumbi também parece que tem também. Sabe? Então, hoje tem Cotia, hoje tem ali o Corinthians construiu um CT, o Palmeiras, que são Flamengo, né? Se a gente for para o sul do país, o Atlético faz isso, né? O Atlético Paranaense, mas enfim, mas é importantíssimo. Assim como todas as áreas são importantes na educação e na formação do ser, a psicologia também é algo que também eu acredito e trabalho para que isso seja o quanto antes ser inserido mais na vida do ser. Legal. O ser como pessoa. Legal. Muito bom. Estevão, obrigado. Imagina.
mais uma vez, Tamo junto. parceiro, nosso parceiro Tamo junto. na nossa igreja, parceiro no Impacto também, tá sempre no Impacto. E, cara, você é um... que assim, eu não conversei com muitos psicólogos, mas pra você, eu acho que pelo fato de eu te conhecer e tal, ser corintiano talvez também, eu gosto muito de conversar com você e tal. A conversa sempre flui, né? A gente sempre fica um tempo, a gente sempre faz Sim. podcasts que não são gravados, né? Exatamente. A Nossa, gente se sempre fosse, ia fala, dar conteúdo pra semana inteira. Nossa. Mas muito obrigado mesmo Imagina. pela sempre estar pronto em nos ajudar, Sempre um falar com a prazer. gente. E fica aí mais um podcast pra galera. Mais um também sobre aí conscientização. Agora também em setembro, sobre a prevenção ao suicídio. E é muito bom ver que, né, a psicologia tem entrado também dentro da igreja. A igreja tem dado essa abertura, né? A gente tem mais psicólogos hoje na igreja. Tem a Mari também Sim. que tá começando. Então, isso é muito bom. Faz com que a igreja também possa crescer, porque acho que você tocou num ponto muito importante, acho, no meio da conversa, e eu acredito muito nisso também, que é a igreja oferece Cristo, né? Cristo traz a salvação, a transformação de coração, mas existem muitas coisas, Muito. né? Quanto mais cedo a pessoa é transformada, mais fácil o processo de cura. Mas vai ter pessoas que vai se converter com 30, 40 anos. Mesmo estando já há alguns anos dentro da igreja. Exatamente. Por isso que o olhar é pro padrão de sofrimento e não pro de comportamento. Perfeito. E aí, pensa um cara que chegou 40, 45 anos, 50, já viveu uma vida longe, com imoralidade ou com tantas outras coisas, e é um processo de mudança, Sim. de transformação, né? E a psicologia aliada à fé cristã, com certeza o sucesso é... Tripé emocional. Exatamente. Então, é isso. Obrigado mais uma vez, Imagina. Estevão. Obrigado Prazer. a você que ficou aí assistindo. Acho que deu... Eu sempre pergunto, pessoal, quanto tempo deu mais ou menos de conversa? 2 horas aí de bate-papo. Com certeza teria mais, né? Mas a gente tem outras pessoas pra gente gravar também ainda hoje. Mas obrigado por você ter ficado aí. Curta esse vídeo, compartilhe, mande para os familiares. Se inscreva no canal também, é muito importante. Você vai estar ajudando esse trabalho, ajudando a nossa igreja e passando a mensagem, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até o próximo Impacto Cash. Valeu!